Muito obrigado. Muito obrigada, bom dia, obrigada ao Grupo Vantagem pelo convite. Já não é a primeira vez que nós estamos aqui prontos para falar para a Vantagem. Já uma vez eu fui, na altura não estava ainda nestas leads do homestaging comigo, tanto em Lisboa como no Porto, mas sim, o homestaging é uma temática muito interessante. Aquilo que nós vos vamos trazer não é tanto uma formação, é um tema. Porquê? Porque uma formação iríamos precisar de pelo menos 8 horas para vocês poderem entender o homestaging da forma certa e saírem dessas 8 horas a saber aplicar. O que nós vos vamos trazer são os principais conceitos, as principais dicas, algumas regras que nós vamos falar tanto nesta sessão como na sessão da próxima semana, para que vocês saiam daqui a saber minimamente utilizar o homestaging. Ora, antes de poder falar exatamente sobre o homestaging, algumas das pessoas não conhecem, não muitas pessoas, mas algumas se calhar já fizeram formação comigo ou mesmo comigo e com o Nuno na Remax Portugal. Nós já damos esta formação na Remax há 7 anos. É uma formação que, entretanto, quando nós a criámos, já a criámos há alguns anos. Para vocês terem noção, o homestaging entrou na minha vida, como eu costumo dizer, há 10 anos. Há 10 anos eu estava numa conferência nos Estados Unidos e nessa conferência dos Estados Unidos eu acabei por conhecer um tema, um palavrão chamado homestaging, e eu quis perceber o que era melhor. Conheci uma homestager e sentei-me com ela uma manhã inteira a tentar perceber. Vim para Portugal e vim à procura, obviamente, de um sítio onde eu pudesse fazer uma especialização, pudesse adquirir conhecimentos, poder me tornar homestager profissional. E posso-vos dizer que na altura, estávamos em 2011, procurei, não havia rigorosamente nada. Então o que eu tive que fazer? Tive que voltar junto aos Estados Unidos e fazer a minha especialização com quem já fazia isto há mais de 50 anos. Para vocês terem noção, o homestaging não é nada novo, não é uma ferramenta nova, é algo que nos Estados Unidos foi criado por uma senhora chamada Barb Schwartz. Exatamente, e foi a uma consultora imobiliária que tornou isto uma estratégia de marketing interno, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Portanto, como vocês entendem, isto já é uma temática que há vários anos que eu acabo por ter e por, no fundo, partilhar, não só na Remax, como em outras imobiliárias, em outras redes. Por isso é normal que vocês ouçam falar desta temática em vários sítios em que tem a ver com o mercado imobiliário. Claro, isto aqui é uma temática bastante democrática. A ideia aqui é efetivamente dar-vos algumas das ferramentas que são essenciais para o homestaging e para que percebam, acima de tudo, o que é o homestaging, porque se calhar já ouviram falar e outros até já fizeram a formação, mas perceberem efetivamente o que é que isso pode fazer pelos vossos imóveis, o que é que pode fazer pelos imóveis, o que é que pode fazer pela vossa carreira enquanto consultores imobiliários e em terceiro lugar, o que é que pode fazer pelo dinheirinho que entra nos vossos bolsos, que é isso que é importante também, porque afinal de contas, se vocês estão a desenvolver uma carreira, estão a querer crescer no mercado e querer ter mais, e o homestaging vai-vos dar uma ferramenta importante nesse sentido, porque vai-vos permitir destacarem-se no mercado, vai-vos permitir mostrarem coisas diferentes, e é isso, acima de tudo, que o mercado também está à procura. O homestaging não é novo, não é nada que apareceu há um ano nem há 2 anos. E não é de homens ou de mulheres, não é de meninas, senhores e senhoras, que é uma coisa que nós batalhamos já há vários anos. Não tem a ver com ser, isto é decoração. A primeira coisa que nós vamos perceber daqui a pouco, quando partilharmos a dela convosco, é realmente isso. É exatamente este conceito. E é sair deste pensamento de que isto é só para os imóveis mais caros, isto é só para mulheres, isto é decoração. Bola! Okay? Exatamente. Vamos mostrar-vos hoje, efetivamente, neste bocadinho que vamos estar juntos, vamos mostrar-vos esses pormenores e, acima de tudo, dizer-vos uma coisa importante. Eu não percebo nada de decoração, não faço ideia de como é que se faz isso, mas sei fazer homestaging. Por isso, é só a única coisa que eu vos quero deixar assim, enquanto início deste bocado, e agora vamos-vos também passar a explicar todos esses pormenores para vocês terem a noção de tudo isso. Nós, nesta hora e meia que temos aqui programada convosco, temos alguns conceitos, as bases, digamos assim, para que vocês possam entender o que é, por que serve, quais são os motivos de não mostrar um imóvel vazio, enfim, algumas coisas que são importantes, para que vocês comecem a entender que realmente o homestaging é uma ferramenta para 3 coisas essenciais. Primeiro, para vocês venderem os vossos imóveis 3 vezes mais rápido. Segundo, para vocês terem uma valorização de 7 a 10%. E em terceiro, para vocês melhorarem o vosso branding pessoal. Ou seja, fala-se muito da imagem, da construção do consultor imobiliário, tiram fotografias lindas e tudo mais, mas depois
quando nós vamos ver os imóveis não têm aquela apresentação. E é isso que o homestaging vos traz. Porque um consultor imobiliário é também a imagem dos seus imóveis. Não é só a pessoa, não é só a pessoa que esteja de fato ou de gravata ou de apresentação ou de braços traçados ou o que quer que seja, mas sobretudo os imóveis. Porque é isso que as pessoas querem saber. As pessoas não querem saber como é que vocês estão apresentados ou como é que vocês fazem no fundo o vosso trabalho. As pessoas querem saber que imagem é que vocês passam dos imóveis. E a partir do momento em que vocês conseguem conciliar as duas coisas, o vosso branding pessoal e o branding dos imóveis, porque é isso que o homestaging faz, é o branding do imóvel, vocês vão entender isto de uma forma diferente. Os americanos têm uma expressão muito importante que nós temos que pensar sempre, e aqui é quase que pensar na questão do homestaging ligada à venda e ligada ao vosso branding. Os clientes têm que perceber que what's in it for me? O que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho em trabalhar convosco? E é isso que vocês têm que mostrar ao cliente, o que é que eles ganham em trabalhar convosco. Não é por causa de terem ganho prémios ou por causa de terem isto ou terem aquilo. Os clientes não querem saber. Querem saber o que é que vocês podem fazer por eles. Isso sim. Não é se vocês têm um prémio de carreira, se têm um prémio disto ou daquilo. Porque o cliente vai dizer assim, ok, e o que é que tu podes fazer por mim? E o que é que eu ganho com isso? E é isso que nós vamos mostrar hoje. É uma das formas que os clientes têm de ganhar com vocês. E é isso que é importante vocês entenderem de toda esta temática do homestaging, é que isto realmente é apenas e só uma forma de vocês ganharem os clientes para vocês, mas sobretudo vocês ganharem com os imóveis. E vamos perceber como. Nós vamos partilhar aqui a tela convosco para que vocês possam, no fundo, ter aqui acesso a apenas alguns conceitos que são mais importantes. E o principal, deixem-me só retirar aqui a vossa imagem para vocês não estarem aqui em cima, exatamente, dos conceitos, para que vocês possam ler exatamente aquilo que interessa. Ora bem, os conceitos muito importantes no homestaging. Decoração de interiores, arquitetura de interiores e homestaging. O que é decoração de interiores? Decoração de interiores é quando se faz um projeto à imagem de um cliente. Ele é criado à imagem de um cliente. Ora, eu como decoradora de interiores, eu também sou decoradora de interiores, o que é que eu faço quando vou à casa de um cliente? Conheço o cliente, percebo o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que ele quer, o que é que ele não quer, de que maneira é que ele quer, no fundo, viver o espaço, quem são as pessoas, todo o gosto, que cores é que ele gosta, que tecidos, tudo isto tem a ver com a imagem daquele cliente. Arquitetura de interiores. O que é arquitetura de interiores? Tem tudo a ver com o espaço, com a concepção. Como é que é o chão, como é que são as paredes, como é que é o teto, como é que é a casa de banho, como é que é a utilização da cozinha, como é que é a luz, como é que funciona. Isto é a arquitetura de interiores. E depois temos o homestaging, que nada tem a ver com isto, que é uma técnica de marketing interno do imóvel. Ora, vocês que trabalham tão bem o marketing e o marketing externo, têm que também saber trabalhar o marketing interno. Porque se não souberem trabalhar o marketing interno, o que é que muitas vezes acontece? Trabalham muito bem aquilo que é exterior ao imóvel, mas chegam ao interior e por mais fotógrafos que vocês contratem, não conseguem passar a imagem que vocês querem. Isto porquê? Porque os fotógrafos não sabem homestaging. Os fotógrafos sabem de fotografia, sabem fazer o contrabalanço do chão, das paredes, do teto, da perspectiva, tudo bem. Agora vocês têm que saber de homestaging para preparar o imóvel antes de ele tirar a fotografia. Ora, se vocês olharem para o homestaging como uma técnica que vos aproxima do imóvel, que torna o imóvel mais apelativo, que torna o imóvel com mais vontade da pessoa comprar, quem vê as fotografias, quem visita o imóvel, já tem sempre a vontade de comprar. É por isso que se predispõe a fazer uma visita. Porque se ele não quiser ir fazer visitas é porque ele nem sequer quer comprar. Agora, se ele diz, ok, eu quero ir ver o imóvel, eu quero visitar o imóvel, ok, ele já tem vontade de comprar o imóvel. Vocês só têm que continuar a dar motivos para que ele realmente o faça. Então, olhar para isto é perceber que o homestaging vai olhar para os pontos negativos, vai torná-los mais agradáveis, para que quem venha apenas se veja os pontos positivos daquele imóvel e se sinta ligado emocionalmente a ele. Exatamente. Aqui nós fazemos muita comparação desta questão do homestaging com vocês, por exemplo, se forem comprar um carro usado a um stand, de certeza que o carro não está lá com as amolgadelas, não está lá todo sujo, não está lá com as beatas da pessoa que fumava, ou seja o que for. O carro está lá impecavelmente limpo e pronto para vocês o verem, para vocês o experimentarem, para terem o feel de serem donos daquele carro. E isso é o que acontece num imóvel. E se vocês têm carros que custam tanto como um imóvel, mas têm imóveis que custam bem mais que um carro, e se nós vendemos um carro, que é um bem transacionável rapidamente,
e tratamos dele, porque é que não fazemos o mesmo com um imóvel, que é algo que muitas das vezes é a única compra que a pessoa vai fazer em toda a sua vida. Portanto, é esta a altura em que nós vamos separar o trigo do joio, em que nós vamos mostrar, ok, aqui num telefone, que é onde 90% das pessoas agora chegam à realidade dos seus imóveis da primeira vez, e se forem ver ao site da Remax e até ao próprio vosso site da Vantagem, se calhar vocês também hão de ter essas métricas, as pessoas procuram no telefone, procuram fotografias primeiro. E então, a próxima fotografia pode não ser a dos vossos imóveis, já é de outro colega qualquer. Portanto, vocês têm que se focar em dar ao cliente aquilo que ele precisa ver, em primeiro lugar. E o homestaging ajuda-vos nesse sentido. Okay? É isso mesmo. Ou seja, quando nós olhamos aqui para esta temática, nós percebemos que decoração de interiores e homestaging são quase coisas antagónicas. Enquanto que a decoração de interiores eu vou personalizar o espaço, eu no homestaging eu vou despersonalizar o espaço. Okay? Então existem 3 tipos de imóveis onde nós aplicamos o homestaging. O imóvel vazio, o homestaging o ocupado e o homestaging que se faz no imóvel mobiliário. Ou seja, o vazio, ele está completamente vazio de pessoas e de coisas e de móveis. No ocupado, as pessoas ainda habitam o espaço e no mobiliado apenas têm coisas. E nós vos trouxemos aqui algumas fotografias só para vocês sentirem. E atenção que aqui a questão é mesmo sentir. E vamos fazer aqui a interrupção aqui da partilha só para vocês poderem partilhar. Aqui, deixem-me abrir aqui o bate-papo para que vocês possam partilhar aqui no bate-papo o que é que vocês sentem quando veem a fotografia do lado esquerdo e o que é que vocês sentem quando veem a fotografia do lado direito. Vamos lá. O que é que vocês sentem quando veem a fotografia do lado esquerdo? Vamos aos sentimentos. O que é que vocês sentem? Ok, um quarto pequeno, muito bem. Mais. O que é que vocês sentem? Vamos... Emoção. Não, à emoção. Foto mal queria tirada, ok. Vamos à emoção, senhores. Não fujam da emoção. Vazio, nada, frio, muito bem. É isso mesmo, frio. E o que é esse frio? O que é que esse nada vos passa? O que é que vocês sentem? Distância, desconforto, exatamente. Ou seja, quando nós sentimos um frio, um desconforto, o que é que eu vou estar? Vou estar mais perto do imóvel ou mais longe do imóvel? Automaticamente eu vou-me afastar do imóvel. Ora, se vocês virem, exatamente, ora vamos imaginar que vocês veem a fotografia não do lado esquerdo, mas a fotografia do lado direito. Okay? O que é que vocês sentem quando veem a fotografia do lado direito? Ok, conforto, casa, aconchego, ok, harmonia. Como vocês estão a ver, apenas de ter homestaging, vocês já sentem uma coisa diferente sobre o mesmo imóvel. E é exatamente isso que o homestaging faz. É fazer com que o vosso sentimento acerca daquele imóvel mude. Todos nós sabemos que as nossas compras são feitas por emoção. Então, se são feitas por emoção, eu tenho que saber exatamente como é que eu desperto essa emoção. Agora, não interessa à direita se eu gosto ou não gosto do que lá está, se eu gosto dos candeeiros, ou se eu gosto da almofada, ou se eu gosto... Como decoradora de interiores, eu seria incapaz de fazer o trabalho que está do lado direito. Mas eu não estou a fazer decoração de interiores, eu estou a fazer homestaging. E o homestaging, se vocês forem à própria tradução à letra, significa a casa no palco. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a encenar a casa. Para quê? Para despertar exatamente aquilo que vocês disseram. O relaxo, o conforto, a vontade de lá estar, tudo isto é aquilo que o homestaging faz. Ora, mais outro exemplo de vazio. E vamos a exemplos para quê? Para vocês se habituarem a sentir, a identificar. Porque a primeira coisa que vocês têm de se fazer, antes de ser um consultor imobiliário, antes de trabalhar um imóvel, é colocar-se no lugar de quem vai comprar o imóvel. Porque senão vocês não vão conseguir fazer um bom trabalho. Se eu não me coloco no papel de quem vai comprar, do meu cliente, eu não consigo fazer um bom trabalho. Então, à esquerda, o que é que vocês sentem do lado esquerdo? O que é que vocês sentem quando veem a fotografia do lado esquerdo? Olhem para este imóvel. O que é que vocês sentem? Ok, o Guilherme diz, do lado esquerdo foi tirada com o telemóvel, do lado direito foi tirada com uma câmera profissional. Eu posso lhe dizer que não. Ambas foram tiradas com o telemóvel, ok? E ambas foram tiradas pelo consultor imobiliário que eu dei instruções, ok? Exatamente, pouca luz, indiferença, antigo, diz a Sandra, uma casa velha, diz a Teresa. Então digam uma coisa, quando vocês olham para o lado esquerdo, o que é que vocês estão a sentir que está a fazer ao valor do imóvel? Está a subir o valor do imóvel ou está a descer o valor do imóvel? Exatamente, está a desvalorizar. Porquê? Porque a partir do momento em que eu vejo um chão, vejo uma caixa de store, vejo uma ficha elétrica que eu sei que já é antigo, automaticamente eu já estou a desvalorizar.
Ora, exatamente, a descer e muito, diz a Conceição. Então vamos imaginar, vocês olham para o lado direito, o que é que vocês sentem do mesmo imóvel, ok? É exatamente aquilo que interessa, é o que é que eu sinto, ok? Muito bom. É isso mesmo. De um lado tem mobília e do outro não Do tem. outro não tem. Exatamente. É isso é que se chama homestaging. É isso que se chama homestaging, exatamente. Sinto vida, ok. Férias, praia, jovialidade, luz, exatamente. Agora, como é que se pode mobilar uma casa vazia? Nós já lá vamos, mas vamos explicar exatamente. É por isso que nós estamos cá hoje, ok? Harmonia. O que nós queremos, antes de vocês passarem já para essa parte, é que vocês sintam. Lembrem-se, homestaging eu tenho que sentir aquilo que eu vejo. Ora, vamos imaginar aqui no exemplo do mobilado, ou seja, neste caso, há mobília. O que é que vocês sentem do lado esquerdo quando veem aquela imagem, quando veem aquela fotografia? O que é que vocês sentem? É amobilado, portanto já não há questão de não haver mobília. O que é que vocês sentem? Desorganização, muito bem. Desarrumação, abandono, muito bem. Mais, despido, ok. Desconforto, ok. E agora? Desconfiança, espaço pequeno, desleixo, repulsa. É isso mesmo. Agora, do lado direito, o que é que vocês sentem exatamente do mesmo imóvel? Cuidado, harmonia, organização. Muito bem, parece maior, parece ter mais espaço de circulação, que tem Feng Shui, também tem, mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Estruturado, ok, mais clean, muito bem. Uma casa pronta a entrar, diz o Vítor, é exatamente isso que o homestaging faz. É criar a ideia de que os imóveis estão prontos para entrar. É isso que vocês querem criar nas pessoas. As pessoas veem a fotografia e dizem assim, eu posso ir morar para lá amanhã. É este o sentimento que vocês querem criar. Outro exemplo de mobilado, ou seja, tem mobília. Como vocês veem as fotografias, mostram muito. Porquê? Porque é aquilo que vai fazer a diferença. Agora, vocês a olhar para o lado esquerdo e olharem para o lado direito de um imóvel que está mobilado, quando vocês olham para o lado esquerdo e depois olham para o lado direito, o que é que vos salta à vista do lado direito? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Os olhos também comem, diz a Conceição, exatamente. O que é que vocês olham para o lado direito que vocês conseguem ver que do lado esquerdo vocês não conseguiam? Isso mesmo, a Helena acertou logo à primeira. A lareira. Ou seja, do lado esquerdo, vocês nem entendem se é uma lareira, se é uma televisão, se é um caixote preto. Enquanto que do lado direito vocês conseguem identificar. Então o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dar valor àquilo que é do imóvel. Os sofás, os tapetes, os candeeiros, tudo isto sai, não é comprado. Mas a lareira fica. O imóvel fica. Ora, se eu não consigo mostrar isso a um cliente através das fotografias, eu nunca vou conseguir fazer com que ele tenha interesse no imóvel. E é isso que nós temos que perceber, é que o homestaging desperta isto. Agora, exemplo de ocupado. O que é ocupado? O imóvel está ocupado por pessoas. As pessoas ainda habitam no espaço. E vocês apanham isto muitas vezes muitas também. vezes. As três opções aparecem de certeza absoluta. Nós trazemos as três opções para vocês perceberem que não é apenas no vazio, não é apenas no mobilado e não é apenas no ocupado. Em qualquer tipo de imóvel vocês devem sempre utilizar o homestaging. O que é que vocês sentem na fotografia que olham do lado esquerdo? O que é que vocês sentem? Confusão. Confusão, ok. Tralha, ok. Mais. Não é bem disto, sem gosto, ok. Isso é discutível, mas pronto, mas sim. Entulho, desarrumação, desleixo. O que é que vocês sentem do lado direito? Na mesma fotografia. Na mesma fotografia. O que é que vocês sentem do lado direito? Olhando para a fotografia do lado direito, o que é que vocês sentem? Conforto, paz, ok, limpeza, muito bem. Serenidade, mais luz, mais espaço. Então agora, utilizando aquilo que vocês já viram na anterior, o que é que vocês conseguem ver do lado direito que vocês não viam do lado esquerdo? Vamos lá. O que é que vocês conseguem... Isso mesmo, Carlos. É isso mesmo. Lareira. Ou seja, do lado esquerdo a lareira existia, mas tinha uma grade à frente, tinha não sei quantas coisas, tinha postais, tinha tanta confusão, que aquilo que eu sentia sobre a lareira era o quê? É perigoso. Então se eu tiver filhos e eu for a uma casa que tem uma lareira e tem uma grade à frente, o que é que eu vou sentir? Esta casa vai ser perigosa para os meus filhos. Então eu não vou ter vontade de lá viver. Enquanto que do lado direito, a lareira não se apresenta como perigosa, apresenta-se como uma coisa boa. É isto que o homestaging faz.
E é isto que nós queremos que vocês entendam do homestaging. O homestaging só serve para nos aproximar dos imóveis. E o homestaging não é feito apenas e só para as visitas. O homestaging tem que ser feito das duas formas. Primeiro, na preparação da fotografia. Não vale a pena vocês contratarem um fotógrafo profissional que tem um drone e que tem visitas virtuais e que tem não sei o quê, se a casa não está preparada com o homestaging. É um tiro no pé, é gastar dinheiro. Preparem a casa com o homestaging e depois chamem o fotógrafo profissional. Há uma frase americana muito interessante que diz assim: falhar a preparação é preparar-nos para falhar. Portanto, aqui o que acontece é isso. Quando nós falhamos a preparação do imóvel, estamos a preparar para deixar o imóvel no mercado muito tempo. Isso. Okay? E se nós estamos aqui a falar quase de 3 fases que vos aparecem no vosso processo da venda. A primeira é um problema. As pessoas chegam até vocês porque têm um problema. Precisam de comprar uma casa, precisam de vender uma casa, precisam de alguma coisa que vocês conseguem fazer. E vocês são o quê? São o próximo passo, são a solução. São a solução para aquela pessoa. Ok? A terceira fase, que é a mais importante, é onde nós vamos mexer com as emoções, que é a posse, é o ownership. É a pessoa dizer assim: esta casa eu quero que seja minha. E vocês vão mostrar essa questão, vão fazer com que a pessoa queira ter aquele imóvel, queira fazer parte daquele imóvel, sinta-se conectado com o imóvel. E a única forma que nós temos é transmitir emoção através do homestaging. Não há outra forma. A pessoa gosta da casa e a casa pode ser espetacular, mas se a casa estiver suja, se cheirar mal, a pessoa diz assim: isto é horrível. E fica a pensar 2 vezes. Ou pode fazer aquilo que vocês não querem que os clientes façam, que é uma proposta mais baixa. E a partir do momento em que é uma proposta mais baixa, vocês perdem dinheiro. Começamos a mexer no bolso. Utilizando aqui uma pergunta da Silvana, que estava aqui a dizer, e quando não se consegue mexer na cor das paredes, consegue-se sempre desde que vocês saibam explicar. Nós vamos falar exatamente sobre isso mais à frente, só para vocês poderem perceber. Este é outro exemplo, e não vale a pena falar muito porque vocês entendem. A diferença do lado esquerdo para o lado direito ela é gritante. Eu do lado esquerdo tenho confusão, tenho baralhação, tenho algo que me impede de me sentir ligada ao imóvel. E atenção, todos nós podemos ter crianças, todos nós temos filhos, nós também temos 3 cá em casa, portanto nós sabemos que o normal. Ok, mas uma coisa é a nossa casa, outra coisa é o imóvel que nós estamos a vender. E aqui é uma preparação que vocês têm que ajudar o próprio cliente proprietário a fazer. Nós vamos vos dar agora 5 motivos pelos quais vocês nunca devem colocar um imóvel à venda vazio. 5 motivos, ok? E nós estamos a falar de nunca colocar um imóvel à venda, mesmo que ele seja novo, à estreia. A única altura em que vocês podem colocar um imóvel a vazio é quando ele faz parte do empreendimento onde já existe um andar modelo. Aí sim, não faz mal nenhum ter o imóvel vazio. Agora, desde que não seja essa situação, ele nunca deve estar vazio. Primeiro motivo, e muito importante. As pessoas não compram um imóvel, as pessoas compram uma casa, ok? E aqui temos que ver a importância desta conotação e daquilo que nós ligamos a um imóvel e aquilo que nós ligamos a uma casa, ok? Quando nós vamos adquirir alguma coisa, nós vamos tomar posse disso e vamos tomar posse porque sentimos alguma ligação emocional a isso ou porque gostamos de algum pormenor e a compra faz-se sempre da mesma maneira. É o subconsciente que dita primeiro, que nos abre as pupilas e que nós dizemos assim: eu quero que isto seja meu. E depois o racional vai dizer a seguinte: eu quero que isto seja meu porque é um bom negócio, porque é próximo da escola dos miúdos, porque tem estacionamento. Mas a primeira coisa é que eu disse assim: eu quero que isto seja meu, já, ok? Isso é o nosso subconsciente a falar. Mas o nosso subconsciente quer estar em casa, quer se sentir em casa, ok? E essa é a importância de nós também percebermos isso. E também é importante dizer aqui uma questão: mesmo que seja um investidor que não está a comprar para si, ele nunca vai comprar um imóvel se ele não imaginar alguém que ele gosta, alguém que ele ama a morar lá. Ou um filho, ou um neto, ou um amigo, ou uma prima, ou quem quer que seja, ou uma mãe, ele nunca vai comprar, mesmo que seja investidor. Porque o sentimento de casa é o que faz explotar a emoção. E é isso que o imóvel faz. Quando ele está vazio, nunca vai ter o sentimento de casa. Tem sempre o sentimento de imóvel, ok? Muito importante. Segundo motivo pelo qual vocês nunca devem colocar o imóvel vazio. Sem mobília, não se tem a noção do espaço. Porquê que não se tem a noção do espaço? Porque não dá para entender. Há muitas pessoas que vão conseguir entender, há outras que não. Mas vocês têm que perceber que com a mobília, toda a gente vai perceber se a cama cabe ali, se o móvel cabe ali, se a televisão cabe ali, se a mesa cabe ali.
Quando não há noção do espaço. A única coisa que eu vejo é o chão e as paredes. A Vera está aqui a dizer, engraçado, achei exatamente o contrário. Ótimo, eu vou-te explicar porquê, Vera. Porque a Vera faz parte exatamente desta percentagem, do terceiro motivo. Apenas 10% dos compradores conseguem visualizar o potencial do imóvel. Ou seja, isto é uma percentagem, isto foi um estudo que foi feito não para o imobiliário, mas que nós utilizamos o imobiliário, isto foi uma estatística que foi feita a nível mundial, que apenas 10% consegue visualizar uma coisa diferente daquilo que vê. Ou seja, eu entro num espaço e nós temos um grupo de 10 pessoas. Apenas uma pessoa vai conseguir visualizar uma coisa diferente daquilo que vê. E se vocês pensarem, por exemplo, no secundário, quando se pede a um adolescente para fazer a escolha de uma área, são muito poucos aqueles que vão escolher artes. Porquê? Porque são apenas aqueles que conseguem visualizar uma coisa diferente daquilo que vê. Agora, pensem numa questão. Se só 10% da população a nível mundial consegue visualizar uma coisa diferente daquilo que vê, temos 90% da população que não consegue. E vocês não podem trabalhar para 10%. Vocês têm que trabalhar para 100%. Os 110% são aqueles, como a Vera estava a dizer, eu não preciso nada disto. Eu sei exatamente o que é que eu faço aqui. Eu deito esta parede abaixo, eu faço a ligação com a cozinha, eu faço a remodelação da casa de banho, eu abro aqui um janelão. Com esses vocês não têm que se preocupar porque eles sabem, eles sentem, eles veem. Agora o problema é, 90% não consegue. E quando 90% não consegue, vocês não podem estar a deitar fora 90% dos vossos clientes porque a casa não tem home staging, porque a casa não está preenchida. Por isso é que é importante entender que mostrar um imóvel vazio é estar a trabalhar para 10% da população. 10%. Então, está na hora de vocês passarem a trabalhar para 100% dos vossos clientes. E 100% dos vossos clientes significa os 10 não precisam, os 90 têm a ajuda do home staging. Okay? É isso mesmo. E depois começamos a entrar na velocidade da venda. Porque se nós, agora cada vez mais, temos pessoas que vão encontrar as coisas online, primeiro, antigamente vocês tinham as pessoas a circular pela cidade e andavam a ver onde é que havia na zona em que queriam e não sei o quê, e depois começavam a telefonar às pessoas, agora não. Agora o que acontece é que vamos aos telefones e vamos aos computadores. E quando vocês têm as fotografias bem tiradas e quando vocês têm o marketing interno do vosso imóvel trabalhado, o que vai acontecer é que vocês têm mais pessoas a entrar em contacto porque ficam mais agradadas com aquilo. E há pouco diziam aí no comentário, os olhos também comem. O que é que vai acontecer a seguir? Mais propostas, mais velocidade na venda. O home staging demora muito menos tempo. Nós temos aqui 78% menos tempo, é um bocadinho mais. Para vocês, consultores imobiliários, dizemos 3 vezes mais rápido vender com o home staging, ok? É um bocadinho abaixo desta porcentagem, mas é importante porque é uma velocidade que se percebe bem. E uma casa com home staging vende-se muito mais depressa do que uma casa sem home staging, ok? De qualquer das maneiras, seja ela mobilada, não mobilada, seja ela de qualquer das maneiras, uma casa com home staging vende-se muito mais rápido do que uma casa sem home staging. E atenção que nós aqui não estamos a falar apenas de um conceito, nós estamos a falar de experiência. Nós fazemos isto há mais de 10 anos. Há 9 anos e qualquer coisa que nós fazemos isto em Portugal. Em Portugal, não é no mercado lá fora, é cá. Com exemplos cá, com colegas vossos consultores cá. Por isso é que é importante olhar e dizer assim, esta percentagem, onde é que ela foi buscar esta percentagem? Esta percentagem é nossa, medida por nós. Portanto, é olhar para isto e dizer assim, ok, se eu tenho uma estratégia que me ajuda a vender os meus imóveis 3 vezes mais rápido, eu não estou a usar porquê? Isto não é difícil e vocês vão perceber isso nesta ação e na próxima, onde aquilo que nós vamos passar vai ser mais prático, mas vocês vão perceber que é essencial que qualquer consultor imobiliário saiba utilizar. Eu não sei se vocês sabem, mas no home staging, durante os últimos 2 anos, tirando agora esta parte da pandemia, não é? do confinamento, ele era obrigatório nos collection. Por algum motivo, ele se tornou obrigatório nos collection. Porquê? Para poder fazer com que realmente se vendessem mais depressa. Não só mais depressa, mas como também este ponto é muito importante. Ou seja, quando vocês têm um imóvel vazio, significa que as pessoas estão a habitar noutro sítio. Portanto, têm 2 imóveis. Têm que pagar 2 rendas, 2 empréstimos, 2 condomínios, 2 seguros de saúde. E depois é muito fácil, é sentar com o cliente e fazer contas. E dizer assim, ok, quando ele diz, mas eu não quero investir nada, eu prefiro baixar o valor. Vocês fazem contas com ele. E dizem assim, ok, então vamos ver aqui. Durante 6 meses, que é o contrato normal que vocês fazem de angariação, durante 6 meses, se eu não vender o imóvel, quando é que vai gastar dinheiro?
Ok, vou pagar a renda, o seguro, o condomínio, a água, o que quer que seja, e vou multiplicar por 6. Ok, este é o custo de não fazer nada. Porque as pessoas têm muita ideia de que se eu não fizer nada não tenho custos. Não, há sempre custos. Nem que não seja estar a perder dinheiro pela casa, porque a casa vai desvalorizar. E isso é um dos benefícios que nós mais à frente vamos falar. Mas como vocês podem perceber, são 5 motivos pelos quais vocês nunca devem colocar o imóvel à venda. Vazio. Nunca. Okay? Agora vamos-vos dar aqui 12 regras de preparação para um imóvel. Nós temos regras, depois na próxima sessão vamos ver a questão dos segredos, vamos também falar algumas coisas das dicas, mas é importante vocês perceberem que existem regras que devem ser seguidas por vocês, consultores imobiliários. Para vocês terem noção, a importância de um homestager, e eu falo como homestager porque eu sou homestager profissional, quando nós fazemos um curso de homestager, nós demoramos muito tempo a entender algumas coisas. Porquê? Porque as coisas são explicadas dentro de um conceito diferente, dentro de uma coisa mais lata. Aquilo que nós vos trazemos aqui é aquilo que realmente interessa na vossa profissão. Esta formação, conversa, webinar, chamem-lhe o que quiserem, não vos torna homestagers profissionais. Não vos torna homestagers profissionais. Para ser um homestager profissional, por exemplo, nós damos essa formação, dura 3 meses. Dura 2 vezes por semana. Portanto, há aqui um trabalho exaustivo. Aqui o que nós estamos a fazer é trazer-vos aquilo que interessa na vossa profissão como consultores imobiliários. Apenas e só. Ok? Então, 12 regras. Primeira regra. Ver a casa como se fosse o comprador. E aqui é um pormenor muito importante. Porquê? Nos Estados Unidos vocês veem que já, como o homestaging já é feito há mais de 50 anos, muitas das vezes até os próprios proprietários, antes de chamar os consultores imobiliários, já tratam do homestaging das suas casas. Chamam um homestager, ou eles próprios fazem isso antes de chamar o consultor imobiliário. Porquê? Porque eles próprios têm atenção aos pormenores que existem dentro da sua casa. E vocês, como este nosso mercado em relação a estas questões ainda é um pouco curto, felizmente está a crescer, o que acontece é que, se vocês entrarem numa casa e virem a casa como se fossem os compradores, vocês vão observar os pormenores daquela casa. Sim. E vão observar onde é que há os pelinhos que normalmente a pessoa que quer comprar o imóvel vai observar. E esses pelinhos são o quê? São aquelas coisas que a pessoa vai dizer assim, já vou dar menos dinheiro por causa disto. Já vou dar menos dinheiro por causa daquilo. Já vou dar menos dinheiro por causa daquilo. São aquelas questões da desvalorização que as pessoas vão fazer quando vão visitar o imóvel. Mas vocês têm o olho treinado, têm que perceber como é que dão a volta a esse pormenor. Vocês têm que ver a casa como se fossem comprá-la. Exatamente. Muito importante. Se vocês agora quiserem pegar numa caneta e num papel, ok? Aqui é a nossa sugestão. Esta é a hora de tomar notas, ok? Porque aqui estas regras são as regras que vocês devem sabê-las na ponta da língua. Eu tenho que saber ver o imóvel como se eu fosse comprar, para poder olhar para ele do ponto de vista negativo e positivo. Mas eu tenho que conseguir fazer isso. Ora, um consultor imobiliário, quando entra para fazer uma angariação, entra supostamente virado para o negócio e esquece-se do imóvel. Isto nunca pode acontecer, por isso é que têm que ver sempre como se fossem compradores, ok? Respondendo aqui muito rapidamente à Cristina, se a Cristina quiser mais informação, depois podemos falar mais tarde, ok? Podemos falar no final. Então, segunda regra de preparação, muito importante, investir na cosmética. Senhoras e senhores, é isso que esta senhora fez, por isso que eu trouxe a fotografia do antes e depois, ok? Isto é o homestaging. Só que não é o homestaging, o homestaging é ela própria. É people staging. Exatamente. Então, o que é isto? Vocês veem a fotografia do lado esquerdo, veem a fotografia do lado direito, é exatamente a mesma pessoa, é a mesma multimilionária que canta, que dança, que faz espetáculos por todo o mundo. Do lado esquerdo, se ela passasse por vocês na rua, vocês não a identificavam. Do lado direito, vocês identificavam. O que é que ela fez? Investir na cosmética. Esticou o cabelo, pôs uns brincos, pôs um decote, pôs uma maquilhagem. Isto é homestaging. É, no fundo, investir na cosmética. Apenas e só, ok? Aqui temos que respeitar o estilo da casa, ok? E se vocês olharem para esta fotografia, vocês ficam assim, ok, isto é o quê? É uma sala, é uma parte de fora em que temos uma rede, ok, o que é que é? Há aqui uma série de coisas que estão fora do âmbito da casa.
e nós temos que... É um lar de idosos, um lar de diz o Carlos. E nós temos que... Pior, é pior. Tem muitas cadeirinhas de balanço, não é? E nós temos que respeitar o estilo da casa e perceber, ok, se isto é uma casa de cidade, é uma casa de campo, é o quê? Ok? Temos que respeitar efetivamente a forma como a Ajudando casa aqui está. o Carlos, isto nem sequer era um lar de idosos, isto era uma garagem, que ainda é pior, ok? Mas pronto, significa que nós temos genuinamente que respeitar o estilo da casa. Muito importante, despir a personalidade dos proprietários. O que é despir a personalidade da casa? Se nós vos perguntássemos qual é que seria a idade dos proprietários desta casa, só por esta fotografia, o que é que vocês iriam dizer? Qual é que acham que era a idade? Vamos lá. Vamos partilhar aqui. Idosos, ok. 50, ai Jesus! Socorro! Já vou fazer 47 e não uso carpetes. 65, ok. 75, 80, ok? Sim, claro que sim. Sim. Para vocês olharem aqui para esta fotografia, vocês identificavam a personalidade, o gosto, a idade das pessoas. E o que é que isso iria fazer se eu identificar que é de pessoas mais velhas, se são de idosos, o que é que eu vou fazer ao valor da casa? Eu vou baixar o valor da casa. Logo. Porquê? Porque eu vou achar que eu tenho capacidade de negociação que eles não a têm. Logo aqui eu estou a perder negócio, ok? Então é preciso perceber que despir esta personalidade dos proprietários, ela é essencial. Exatamente. E aqui no caso também é ter atenção ao qual é que é o ponto de maior foco aqui neste caso, nesta sala aqui, que também acaba por ser quarto. E se vocês olharem para esta fotografia, vocês veem o quê? Veem uma parede, veem uma conduta de água, veem alguns pormenores. O varão, gosto do pormenor do varão em vez de um pilar. O varão, o poste, exatamente. E aqui é efetivamente retirar esse problema da vista do cliente, do comprador. Vocês acabam por anular essa questão porque vocês mostram que tudo aquilo está enquadrado em alguma coisa. E se estando enquadrado, deixa de ser um problema. As melhores formas de vender é antes de vocês, antes da pessoa vos estar a colocar o problema à vossa frente, vocês colocarem o problema na pessoa e dizer assim, eu sei que está a reparar naquele poste ou naquela conduta, mas consegue perceber que ela está a dividir a sala em dois, que é isto que está feito. Ou seja, em vez de eu olhar e ver aquilo como um problema, porque está vazio e depois isto era um open space, este espaço era um open space, aquilo que seria sempre um problema. Como é que eu utilizo isto aqui com este pilar aqui no meio? Não vou conseguir. Aqui o que nós fizemos foi dar uma opção, que é, já que era um open space e já que era um T0, utilizar de um lado o espaço do quarto e do outro lado o espaço da sala. Tornar as coisas mais simples. Muito importante, uma regra de ouro que vocês nunca se podem esquecer. A limpeza é crítica. E aqui não há opção. É a limpeza dos vidros, é a limpeza do chão, é a limpeza do pó, é a limpeza da casa de banho, é a limpeza da cozinha. É tudo imaculadamente limpo. Não há a história de mostrar um imóvel que esteja sujo. Isto não existe. Nem deve nunca existir. Porque eu só por entrar numa casa em que não me cheira bem, em que não está limpa, eu já vou oferecer menos 5 ou menos 10 ou menos 20 mil euros a brincar assim. Só porque não gosto. E vocês vão estar a perder dinheiro. Vocês, como consultores imobiliários que não aplicam home staging, perdem dinheiro todos os dias. Porque esta questão de, tem que haver sempre negociação. Não tem que haver sempre negociação. O home staging ajuda-vos a defender o valor do imóvel. Porquê? Porque não dá razão para baixar. Quando não há razão para baixar, as pessoas não baixam. E não há a questão de, eu vou ver um imóvel e depois vou baixá-lo. Não. Eu se vou ver um imóvel por X, eu já estou preparada por pagar X. Senão não o vou ver. Por isso é que a limpeza tem que ser um ponto crítico, essencial. Não há maneira. E há formas de falar com o proprietário sobre isto. Vocês vão abordar o tema da limpeza, não dizer que a casa está suja, porque senão aí vão ter um problema, obviamente, com o cliente, mas sim vão abordá-lo de uma forma diferente, ok? Nós depois, mais à frente, falamos um bocadinho sobre isso, ok? E aqui dar a noção do espaço também é importante. E uma das regras que nós utilizamos, por exemplo, é a regra dos 50%. Metade do que está numa divisão pode sair para criar a ilusão de que o espaço é maior. Ou seja, não vale a pena ter uma série de coisas atulhadas numa divisão só para dizer que tem muita coisa, porque as pessoas gostam de sentir a energia do espaço. Há pouco uma colega falava do Feng Shui, essa é uma das questões importantes, tem que haver espaço para circular a energia, tem que haver espaço para nós circularmos.
E quando nós circulamos, quando nós percebemos o tamanho das coisas, nós achamos que a divisão é maior, efetivamente, do que o que é. Porquê? Porque as coisas cabem lá. E aqui no caso, se nós estamos a meter uma série de coisas, ou colocar uma série de coisas atulhadas numa sala, e as coisas continuam lá, criam uma ilusão de um espaço mais pequeno do que o que é efetivamente. Okay? É isso mesmo. Muito importante, atualizar o espaço. Okay? O que é atualizar o espaço? Não significa que todos os imóveis vão ser novos ou todos os imóveis vão ser modernos, mas eu tenho que os trazer para aqui, tenho que os trazer para este tempo. Olhando aqui para esta fotografia, obviamente que vocês conseguem identificar algumas coisas, e vamos chamar de coisas, porque são as coisas que acabam por, infelizmente, dar esta emoção, que vão desvalorizar o imóvel, como os reposteiros, por exemplo, como o biome, como os sofás. Então quero que vocês, por favor, olhem para esta fotografia e eu vou-vos dizer exatamente o que nós fizemos nisto, só para vocês começarem a criar aqui dentro outra forma de ver as coisas. Então o que é que nós fizemos aqui? Olhando aqui para esta fotografia, nós retirámos os reposteiros, retirámos o biombo, colocámos umas mantas brancas por cima do sofá, colocámos umas almofadas brancas por cima dos maples vermelhos mais coloridas, trouxemos uma planta verde com folha larga e trouxemos para cima daquela mesa um tabuleiro com um lanche, ok? Com 2 chávenas, um pão, um bolo e uma fruta. E tirámos a fotografia de dia. Agora digam-me, apenas desta descrição, fica ou não fica um imóvel completamente diferente? Claro que fica. E eu só fiz isto, não fiz mais nada. A pergunta aqui da Raquel, mantiveram o tapete? Sim. Porquê? Porque este chão, como vocês conseguem reparar, tinha umas riscas e tem, no fundo, um desenho geométrico muito forte e eu queria neutralizar ao máximo aqui o impacto que aquilo tinha na sala, ok? Isto apenas para vos dizer que é fácil atualizar o espaço. Eu não preciso mandar pintar, pôr tudo novo, não preciso fazer esse tipo de investimento. O homestaging não requer esse tipo de investimento. A decoração de interiores, sim. O homestaging, não. O homestaging é um serviço muito em conta, é um serviço muito barato. É reutilizar ao máximo aquilo que se tem. Decoração de interiores, não. Por isso é que é importante olhar aqui para as coisas de uma forma diferente. Ok? Exatamente. Respeitar o estilo da casa. Claro que sim. É respeitar o estilo da casa. Era a Maria que estava a pedir a terceira regra e é isso mesmo, é respeitar o estilo da casa. O estilo da casa é respeitar, por exemplo, as paredes têm aquelas ligações, o chão está ligado daquela forma. Estes maples, obviamente que tinham aqui a ligação com o resto. Eu não posso trazer para aqui tudo moderno, tudo linhas direitas, quando o próprio espaço não é assim. Eu tenho que respeitar ao máximo. Contudo, eu tenho que trazer à atualidade os tempos de agora para que as pessoas sintam que eu, se em vez de estar numa casa dos 50 ou dos 60, se eu quiser estar numa casa dos 20 ou dos 30 e quiser comprar o imóvel, que o posso fazer. Okay? Por isso é que é importante fazer isto de uma forma diferente. Haja luz, e aqui faça-se luz, e aqui é importante perceber que para o homestaging e para a fotografia e para as pessoas perceberem as dimensões, efetivamente, nós temos que ter luz. E aqui no caso, tanto a luz exterior como a luz interior devem estar ao máximo quase que a amplificar tudo o que nós temos dentro da casa, dentro do imóvel. Ligar todas as luzes que tenham a divisão, ligar tudo. Porquê? Nós, enquanto animais, desculpem o termo, diurnos, os nossos olhos estão preparados para a luz, não estão preparados para o escuro. Como tal, as dimensões que nós observamos têm que estar iluminadas para que nós consigamos perceber a efetiva dimensão do espaço. E quando nós vemos um espaço iluminado, parece-nos maior, porque tem a ver com a nossa forma de olhar e de ver as coisas. É a mesma coisa que se vocês entrarem quase, é aquela brincadeira que nós fazemos sempre. Se vocês forem a uma discoteca à noite e vocês veem aquilo cheio de gente e com as luzes e não sei o quê, se forem lá durante o dia com as luzes todas iluminadas, o espaço fica completamente diferente, vocês percebem muito mais pormenores. Isso acontece quando vocês vão mostrar um imóvel ou quando fotografam um imóvel, ou seja o que for. Okay? É importante que haja a luz dentro do imóvel, porque nós lá fora podemos contar com ela ou não, mas o que importa é que dentro do imóvel esteja tudo iluminado. Tudo iluminado. E muito importante, por favor, fujam dos fotógrafos que vos dizem: vou só fechar aqui a luz para tirar uma boa fotografia, ok? Um fotógrafo que vos disser: eu vou só fechar a luz para tirar uma boa fotografia, não sabe fazer a fotografia que vocês pretendem, que vocês precisam. Pode perceber muito de outro tipo de fotografia, mas a fotografia imobiliária, aquela que vocês precisam, ele pode não saber. Porquê? Porque ele tem que fazer o contrabalanço da luz que vem lá de fora com a luz interna.
olhando aqui para esta fotografia de exemplo que nós vos trazemos, esta é uma fotografia que tem luz natural e tem luz dentro dos imóveis, dos móveis, da cozinha, por exemplo, e do teto. Então, se eu fosse uma consultora e o fotógrafo me dissesse, vou só fechar as luzes aqui para tirar uma boa fotografia, eu já sabia que estava na hora de trocar de fotógrafo. Por isso é que é olhar e dizer assim, ok, eu tenho de saber ter um fotógrafo que saiba trabalhar com a luz natural e com a luz artificial no mesmo espaço. É aquilo que o Milton está a dizer exatamente, é a conversão da temperatura da luz. Exatamente, é isso mesmo. Homogénea, é isso mesmo. Outra regra muito importante, ok? Dar função às divisões. O que é isto? É acabar com o quarto dos arrumos, ou o quarto da roupa para passar a ferro, ou o quarto das bicicletas, ou o quarto dos brinquedos. Não, se eu tenho um T4, eu tenho um T4, não tenho um T3 mais um. Porquê? Porque quando eu tenho uma divisão em que tem as bicicletas e tem as cômodas e tem não sei o quê, e que não está a ser usada como uma função da casa, então quem vier visitar, olha para aquele espaço e diz assim, ok, aqui é o mais um que eu tenho. Obviamente que não deixa de ser um T4. E emocionalmente falando, passa a ser um T3 mais um. O que para vocês vai desvalorizar o valor do imóvel, logo vocês não vão ter a mesma proposta pelo mesmo valor. Okay? Portanto, é olhar e dizer assim, ok, se eu tenho um T4, eu tenho que ter pelo menos 3 quartos. O outro, mesmo que eu não queira ter um quarto, pelo menos eu tenho que ter um escritório. Porque acreditem, fazer um homestaging no escritório é a coisa mais simples e mais em conta que vocês possam imaginar, se vocês tiverem criatividade para o fazer e se vocês tiverem coisas para o fazer. E se vocês não tiverem, falem connosco, nós explicamos como é que se faz de uma forma quase, não diga custo zero, mas muito perto disso. É muito fácil fazer o escritório. E a partir do momento em que vocês têm 3 quartos o escritório, aí sim vocês têm um T4. É olhar e dizer assim, ok, quais são as funções de uma casa? Ou é uma sala de estar, ou é uma sala de jantar, ou é um quarto de casal, ou é um quarto solteiro, ou é um escritório. Não há mais. Claro que se vocês tiverem, vamos imaginar que vocês têm um T10, ok? Com não sei quantos quartos. Podem ter alguns vazios, claro, depois de ter 2 quartos de casal, 2 quartos de solteiro e um escritório, depois o resto pode ficar vazio. Mas pelo menos vocês mostram a funcionalidade de pelo menos 5 divisões. Porque é isso que vai aumentar o valor do imóvel, ok? Já na altura, diz o Daniel, fez a formação e já na altura não tinha dúvidas. É isso mesmo, Daniel, obrigada. Muito importante, a cor é a rainha. Okay? E aqui é perceber que se nós estamos a trazer, estamos a despersonalizar o imóvel em relação aos gostos, e aqui mais uma vez voltamos a Rita, já referiu isso há pouco, assim um bocadinho rapidamente, aqui o homestaging nós não estamos a falar de gosto. Não há gosto. Não há gosto porque não é decoração de interiores, a decoração de interiores tem a ver com o gosto da pessoa, o homestaging não tem a ver com o gosto. Não falamos de gosto aqui, até porque cada vez que nós dizemos assim, eu gostava mais que fosse assim, já é ou funciona ou não funciona, não falamos de gosto, ok? Ou apela ou não apela, ponto final, não há gosto. E aqui é importante perceber que se nós estamos a despersonalizar, se estamos a baixar o ruído, se estamos a fazer com que as coisas pareçam mais mellow, que as coisas pareçam mais simples de serem olhadas, nós temos que ter apontamentos de cor para que também a emoção esteja presente, para que também alguma coisa salte à vista de quem vai comprar o imóvel e transformá-lo na sua casa, ok? É importante ter isso. Por isso é que é olhar e dizer assim, ok, mesmo que eu tenha muitas coisas numa casa, mas as paredes forem mais simples, ou não é preciso ter aqui uma parede vermelha, ou uma amarela, ou roxa, ou o que quer que seja, eu só tenho que saber que eu tenho que ter estes apontamentos. Como é que nós vamos buscar os apontamentos no homestaging? De uma maneira muito simples, porque nós, infelizmente, não temos tempo aqui para vos dizer isto de uma forma mais completa, mas, por exemplo, almofadas, plantas, flores, fruta, enfim, muitas coisas que vocês conseguem buscar apontamentos de cor que vão fazer aqui a diferença, ok? E, finalmente, muito importante, falar a linguagem da emoção. O que é que nós vos vamos pedir? Olhando para esta fotografia, escrevam aqui no bate-papo, por favor, o que é que vos passa a emoção olhando para esta fotografia? Quais são as coisas, e vamos lhe chamar de coisas, quais são as coisas que passam? Ok, isto são sentimentos, eu vou falar de coisas. Ok, a Conceição está a falar de flores. Ok, quais são as coisas que vos despertam? Ok, as flores, a fruta, muito bem. Ok, vamos às coisas, está toda a gente na harmonia? Na harmonia, ok. As flores verdes, o tabuleiro de chá, muito bem. As plantas. O amarelo.
o amarelo, os sofás, a manta, as almofadas. Boa, Raquel, é isso mesmo. Ou seja, como vocês conseguem perceber, apenas de olhar para a fotografia, vocês conseguem identificar quais são as coisas que vos despertam. A Patrícia, por exemplo, está aqui a dizer, é uma casa de campo. Porquê? Apenas de olhar, entendeu que era uma casa de campo. Não quer dizer que seja uma casa de campo. Mas o sentimento que eu tive acerca da casa foi aquela. Porquê? Pelas coisas. Por isso é que é preciso olhar para estas regras e é preciso perceber que estas regras funcionam para vos dar estabilidade, ok? Há pouco estava ali a fazer uma pergunta em relação à... Deixa-me só voltar atrás. Sim, a almofada branca que foi utilizada no sofá vermelho não tem a ver com o gosto. Não. Acaba por ter a ver com a funcionalidade. Porquê? Se nós temos um espaço com uma cor predominante, que era uma cor berrante, que era um laranja, um vermelho, o branco foi para acalmar um bocadinho os nervos, entre aspas. Ou seja, para reduzir o ruído que o vermelho causa e que as cores fortes causam, para baixar um bocadinho, para dar paz também, como aparece aqui muito nas coisas, para trazer um bocadinho mais de tranquilidade ao espaço, ok? E por uma coisa muito importante, nós não vamos abordar esse tema aqui, mas as cores são utilizadas no homestaging. Quando são utilizadas por um homestager profissional, são utilizadas com um intuito específico, ok? O branco, por exemplo, que é utilizado, como por exemplo estava aqui a falar da paz, não só a paz, o branco traz, por exemplo, traz a higiene. E a higiene é importante trazer. Ou seja, cada cor tem aqui uma funcionalidade. O homestager profissional sabe utilizar a função das cores na nossa mente subconsciente para passar diversas informações. Não é por acaso que isto tem o amarelo, ok? E para vocês poderem entender aqui as coisas de uma forma diferente, cada cor é utilizada no homestaging para despertar algumas coisas. E se vocês forem procurar acerca da psicologia das cores, vocês vão entender isso de uma forma diferente. Olhando, por exemplo, ao vosso balão da Remax, por exemplo, tanta cor do azul como do vermelho, traz uma quantidade de coisas, está trabalhada, pensada de uma determinada de coisas, para vos fazer agir de uma determinada forma. E é isso que o homestaging também faz. Por isso é que é olhar para o homestaging e é perceber que tudo isto é uma estratégia de marketing pura e dura. Não tem que haver o gosto, não tem que haver a decoração, é uma estratégia de marketing que qualquer pessoa que faça formação, que saiba utilizar, sabe utilizar no dia-a-dia sem qualquer problema, com um retorno muito importante. Exatamente, e aquilo que eu dizia há pouco, eu de decoração percebo bola, mas se me pedirem para fazer um homestaging a um imóvel, eu faço em 3 minutos, ok? Agora, eu de decoração não percebo nada, ok? Sei conjugar cores, sei essas coisas básicas para me vestir, e está bom. Ok, o Bruno está aqui a dizer, há 7% da população que a cor não funciona. Ótimo, eu trabalho com os outros 93%, está tudo bem por mim, não há qualquer questão, ok? Então, muito importante, vamos olhar aqui também para os benefícios que vocês devem dar ao vosso cliente, ao cliente proprietário. Ou seja, como é que vocês explicam ao cliente proprietário que é importante para ele poder falar de homestaging, poder preparar o seu imóvel para homestaging? Primeiro motivo, muito importante, ok? O cliente vai ter mais dinheiro pela casa. 1 a 3% de investimento normalmente gera 7 a 10%. E eu digo-vos normalmente porque eu estou-vos a dar por baixo. Um homestager profissional fala de percentagens maiores que esta, ok? Fala sempre de 15%, 20%, enfim, são valores mais altos. Agora, como consultores imobiliários, nós estamos a dar aqui o mínimo, a base, aquilo que vocês conseguem fazer sem grande trabalho. Porquê? Porque se vocês olharem para o processo de negociação, vocês sabem que num processo de negociação há sempre os 10% para cima ou os 10% para baixo. Okay? Aqui o homestaging que vai fazer é defender o valor do imóvel de tal forma que vocês não tenham que baixar os 10%. Então, a partir do momento em que eu tenho esta noção, eu já estou a ganhar 10%. E quando eu explico ao cliente que eu já estou a fazer isso, eu já lhe estou a dar 10% a mais do que aquilo que se faria sem o homestaging. É que quando vocês olham para a casa como clientes compradores e depois vocês quando vão angariar o imóvel e quando no final de angariar o imóvel terem a assinatura do contrato vão explicar os pormenores ao cliente, vocês estão-lhe a dar e dizer assim, olha, eu observei estes pormenores que o seu imóvel tem, e aí começam a desligar imóvel de casa, que o seu imóvel tem, e se solucionar esses pormenores e se fizer um homestaging porque eu sei fazer e eu sei trabalhar este imóvel porque eu é que sou o consultor,
Exatamente. Vocês estão a garantir os tais 10%, porquê? Porque a pessoa que lá vai a casa não vai encontrar os pormenores para baixar. Não. Não vai começar a dizer, por causa daquela coisa vou tirar 5.000, por causa daquela coisa vou tirar 3.000. Não. Okay? Então, muito importante, segundo benefício, o imóvel como staging vai se vender mais depressa, logo também por um valor maior. Ora, vocês sabem quando um imóvel está no mercado há algum tempo, ele vai começando a desvalorizar. Okay? Então imaginem, se um imóvel está no mercado até 4 semanas, ele vai baixar 1%. Se está de 5 a 12 semanas, ele vai baixar 5%. Se está de 13 a 24, ele baixa 6,5%. E se está mais de 25 semanas no mercado, ele vai baixar 10%. Ora, se vocês juntarem estes 10% aos outros 10% anteriores, vocês aqui podem estar a perder 20%. Porque quanto mais tempo aquele imóvel estiver no mercado, mais vocês vão estar a perder. Mas mais importante, mais o vosso cliente vai estar a perder. Porque o vosso cliente só vai aceitar que vocês façam alterações no imóvel dele se ele entender que ele perde dinheiro. Porque se ele entender que são vocês só a perder dinheiro, para ele é igual. Agora, se ele entender que são eles próprios a perder dinheiro, aí sim eles vão querer alterar, ok? Terceiro benefício, o custo do homestaging não custa nada. Não tem custos. Ou seja, como vocês percebem, se 1 a 3% de investimento vai gerar entre 7 a 10% de valorização do imóvel, não há qualquer custo. Porquê? Porque pode-se usar o dinheiro porque ele retorna. É uma conta de somar e de sumir, e neste caso é só de somar. Porque o investimento que acaba por ser feito no homestaging, e muitas das vezes não há investimento porque vamos imaginar que é um imóvel ocupado, vamos imaginar que é um imóvel que está mobilado, ou se nós temos que atuar num imóvel que esteja vazio, às vezes o próprio proprietário tem o material que é necessário para fazer o homestaging ao imóvel. E não custa. Okay? E não custa nada. E mesmo quando tem que haver um investimento que é mínimo, okay, esse investimento depois vai retornar porque o imóvel vai ser vendido pelo valor ou até às vezes um bocadinho acima do valor. E isso nós dizemos porque já nos aconteceu muitas vezes. Agora o que acontece é que é preciso perceber que nós, no caso, estamos a colocar um bem à venda e estamos a trabalhar nesse bem para depois o valorizar. E esse retorno vai ser superior. Esse retorno vai ser superior para o vendedor do imóvel, para o proprietário, mas vai ser superior para vocês. Porque na vossa comissão, quando vocês estão a negociar os 10% ou os 15% abaixo, isso vai ser 10% ou 15% abaixo no vosso bolso também. E se vocês começarem a somar isso ao final do ano, é dinheiro. E muito importante, por mais que vocês digam, eu não me importo de perder aqui dinheiro, ok? Então vamos falar aqui disto que é muito importante. Quando vocês dizem, eu não me importo, vocês não estão a fazer um bom trabalho ao vosso proprietário. Vocês não estão a fazer um bom trabalho de consultoria imobiliária. Porquê? Porque o proprietário está à espera que vocês vendam aquele imóvel por um máximo valor possível. E quando vocês dizem, isto está-me a dar trabalho, eu não quero fazer. Eu vendo por menos, ganho menos, mas não me interessa. Vocês não estão a ser bons consultores imobiliários. Porque vocês não lhe estão a dar o melhor. Ora, se vocês olharem aqui para as estatísticas que nós temos aqui, em 2012, quando nós medimos isto e começámos a medir isto de uma forma mais sistematizada, o retorno de investimento do homestaging era 586%. Ora, 586% é muito. Eu posso dizer que em 2018 passou os 1000%. 1000%. Ora, quando vocês começam a perceber que este retorno, este ROI, este Return on Investment, acaba por voltar 10 vezes mais, então há aqui um trabalho que tem que ser bem feito, vosso, quando vocês falam com o cliente proprietário. Porque é o cliente proprietário que tem que ficar satisfeito com vocês, tem que ficar satisfeito com o vosso trabalho. Porque acreditem que todos os consultores imobiliários, e nós trabalhamos com vários, que trabalham diretamente o homestaging e trabalham já sem precisar de nós, que já o trabalham diretamente, têm sempre um retorno ainda maior, não apenas financeiramente. Porquê? Porque esses clientes vão-vos passar referências, vão-vos passar recomendações, vão dizer bem do vosso trabalho, vão dizer, tens que trabalhar com aquele consultor, porque quando foi a minha casa, ele veio cá, preparou tudo, vendeu a casa em 3 semanas, em 2 meses, o que quer que seja, e ainda teve uma valorização. Isso é o que vocês querem. E é isso que o homestaging vos dá. É uma ferramenta para vocês ganharem cada vez mais imóveis, cada vez mais adeptos, cada vez mais fãs. Porque vocês têm que ter fãs. Não é apenas dizer, e tal, eu faço um bom serviço. Não. Eu tenho que ter fãs, eu tenho que ter pessoas que, quando ouvem
a palavra imobiliário, quando vem a questão de vender uma casa, a primeira pessoa que vem à cabeça são vocês. E vocês conseguem isso quando utilizam o home staging. Porquê? Porque aquele cliente vai-vos ficar sempre grato. É a vossa mestria, é a vossa excelência de serviço que conta. E não vale a pena falar de excelência de serviço, serviço ao cliente, pardais ao ninho, quando vocês depois não utilizam o home staging. Porque é no home staging que a pessoa valoriza, é no home staging que a pessoa ganha dinheiro. E é isso que é importante que vocês acabem por olhar de uma forma diferente. Até porque olhando aqui para o quarto benefício, os clientes não conseguem ver a sua casa objetivamente. Eles estão ligados a ela emocionalmente. E havendo esta ligação emocional, eu nunca posso olhar para a minha casa e olhar para os defeitos da casa, olhar para os pontos negativos da casa, porque é a minha casa. Então eu vou precisar de um consultor imobiliário, que neste caso são vocês, que quando lá vai e vai-me dizer assim, ok, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Temos de trabalhar isto. Este ponto tem que ser corrigido, este ponto tem que ser preparado. Temos que ensinar aqui estas coisas desta forma. Para quê? Para que ele sinta que vocês genuinamente estão focados naquele negócio e que vocês objetivamente sabem o que é que estão a dizer. E não é só, hoje acordei, bati com a cabeça na mesinha de cabeceira e afinal vou fazer home staging. Não, eu vou perceber como é que isto funciona de forma a lhe poder trazer mais negócio a si. Até porque quando vocês fazem uma formação mais concreta de home staging, com mais tempo, vocês agarram e dizem, ok, eu agora sei trabalhar no home staging. Eu agora sei trabalhar isto de uma forma diferente. Eu agora posso chegar ao pé dos meus clientes e posso dizer assim, eu sei dar dinheiro ao meu cliente. Porque isto é muito importante, porque o cliente só vos vê a vocês como pessoas a quem eles dão dinheiro. Eles dizem, eu dou dinheiro, uma percentagem ao meu consultor imobiliário para que ele me venda o imóvel. Ora, quando vocês se colocam no papel contrário e vocês mostram ao cliente que são vocês que estão a dar dinheiro a ele, porque o imóvel dele vai valorizar e vai vender de uma forma diferente, e ele vai olhar para vocês de uma forma completamente diferente. E vai dizer, sim senhor, eu quero trabalhar com este consultor. Eu vou falar dele. Ele merece que eu o faça. E cada vez mais, e aqui ligando ao ponto número 5, cada vez mais o papel do consultor imobiliário tem que ser essencial. Porque aquilo que está a acontecer e aquilo que o mercado vai levar é que isto tudo se começa a virtualizar. Okay? E as pessoas cada vez mais chegam aos imóveis de uma forma diferenciada através do telefone e uma série de coisas. Precisam de um profissional que efetivamente faça bem o trabalho. Porque se é só para mediar entre um comprador e um vendedor, muitas das vezes este papel pode começar a desaparecer por causa de aplicações e essas coisas que vão começar a aparecer cada vez mais. Porque a inteligência artificial vai acontecer de uma série de coisas. E é preciso mostrar que a emoção continua a existir. E o stress no processo da venda vai continuar a existir. E é a partir do momento em que um consultor imobiliário chega e diz assim, eu vou fazer o meu trabalho porque eu faço isto e mostro o caderno de encargos, entre aspas, no processo da venda do imóvel, e no caso estou-lhe a dizer assim, eu vou vender este imóvel porque eu faço isto, e de repente eu estou-lhe a valorizar o seu imóvel pelo trabalho interno que eu estou aqui a fazer. Logo, vai ganhar mais dinheiro comigo. Versus vender uma casa, uma placa a dizer vende o próprio. E quando 85% do mercado faz a venda através de um consultor imobiliário, já há 15%, e aqui digo já há 15% que não o fazem. E é preciso ter cuidado com isso. E é preciso fazer com que o papel do consultor imobiliário seja essencial neste sentido. E aí, o vosso papel de consultor é que tem que estar à vossa frente. Vocês prestam uma consultoria para a venda e para que aquele imóvel, e aqui no caso já estamos a falar de imóvel, que é um bem, aquele bem físico seja transacionado da melhor maneira. Mas vocês é que sabem da matéria, não é a pessoa que tem o imóvel. São vocês. E é isso que vocês têm que mostrar à pessoa. E aqui no caso da diminuição do stress do processo de venda é porquê? Porque se você tem uma placa a dizer assim, vende o próprio, eles começam a bater à porta e a fazer telefonemas e a entrar aqui pessoas que você não conhece lá nenhum, daqui a bocado, você tem um home staging feito ao contrário em sua casa. Que é, limpam-lhe a mobília toda. Ok? E aqui o caso é perceber que o vosso papel vai ser ajudar a pessoa efetivamente no processo. E como consultores, vocês têm que se mostrar sabedores da matéria. É isso mesmo. Aqui ajudando aqui apenas a Cátia que estava aqui a perguntar como é que é colocado este retorno. É com base sempre naquilo que foi investido. Okay? Aquilo que foi investido versus aquilo que acabou por dar a mais no processo de venda
ou dar em termos de processo de negociação. Okay? Nós depois falamos sobre isso de uma forma diferente quando fazemos a formação, mas só para não ficarem aqui com a dúvida. Relativamente aqui ao Carlos e à Paula, que estavam aqui a falar desta série, exatamente, é uma série muito boa, mas atenção porque eles não fazem só homestaging, ok? Eles fazem uma remodelação de interiores antes de fazer o homestaging. E muitas vezes é essa remodelação de interiores que acaba por gerar este valor a mais, ok? Portanto, sim, eles têm o homestaging, porque eles preparam de uma forma diferente, mas é com base na remodelação de interiores e é com base muitas vezes em decoração, ok? E não é isso que nós estamos aqui a falar, nós estamos a falar do homestaging típico, puro e duro, ok? E falta a última. Desculpa, falta a última. A última é exatamente melhorar o marketing externo, diferenciando-se no mercado. Ora, o que é isto? Ora, quando vocês colocam um imóvel que tem homestaging nos vossos imóveis, todos os outros vossos imóveis vão beneficiar daquele homestaging. Porquê? Porque imaginem, se eu estiver à procura de um imóvel e vou ao vosso site e procuro, e é aquele que me capta a atenção, o que é que eu vou fazer primeiro? Quando a seguir aparece aquele linkzinho que diz ver mais imóveis deste consultor, eu vou clicar e eu vou ver. Portanto, os outros imóveis também vão beneficiar. Por isso é que é utilizar o marketing interno do imóvel, que é o homestaging, para beneficiar o marketing externo do imóvel. Não só aquele, como todos os outros que vocês têm. Agora imaginem, se vocês como agência, se vocês como grupo, passam a ter os vossos imóveis preparados como homestaging, com o homestaging da forma certa, não só vocês vão beneficiar os vossos imóveis, como vocês vão ajudar os vossos colegas a beneficiar e os imóveis dos vossos colegas vão beneficiar os vossos também. Porque vocês passam a ser reconhecidos no mercado como alguém que faz parte de um grupo dos quais os imóveis são sempre bem apresentados. E se vocês repararem, vocês já têm muitas agências e muitos grupos que acabam por, dentro e fora da Remax, que acabam por fazer isto de uma forma sistemática. E é por isso que depois ganham prémios, é por isso que depois ganham dinheiro. Eles não têm a sorte, como eu costumo dizer, dos imóveis estarem preparados. Não há sorte dos imóveis estar preparados. Aquele tem sempre sorte. Os imóveis dele estão sempre bem. Não, ele já foi a formação e ele prepara os imóveis da forma certa. E isto é essencial que vocês olhem para isto do ponto de vista certo. É dizer assim, ok, eu tenho que olhar para isto como uma estratégia para eu beneficiar o meu negócio, mas sobretudo para eu beneficiar os meus clientes. Isso mesmo. Não se esqueçam, era o que estávamos a dizer ao início, e é sempre a mesma coisa. As pessoas só vão ter com vocês se ganharem alguma coisa convosco. Não vale a pena estarem a pensar que é pelos brilhos dos olhos ou é por isto ou por aquilo. Só se ganharem alguma coisa convosco é que as pessoas vão ter com vocês. Se vocês forem referenciados por alguém e esse alguém falar de vocês e do vosso trabalho, é que vocês ganham as pessoas. Aí é que vocês ganham o cliente. As pessoas vão ter com vocês porque já sabem efetivamente o que é que vocês fazem. E é aqui, neste marketing externo e depois é o interno do imóvel e o vosso externo, em que vocês vão marcar a diferença. Porque é com o vosso trabalho e é com aquilo que vocês dão ao cliente, o que é que o cliente ganha, quais é que são os benefícios que vocês dão ao cliente para o cliente trabalhar com vocês. Isso é que vocês têm que pensar e é no homestaging que vocês vão fazer a diferença. Olhando aqui apenas para este comentário do programa português patrocinado pela ERA, eu aí nem sequer não vou sequer pronunciar. Okay? A partir do momento em que eu vejo um artigo a dizer que foi supostamente o presidente da ERA que trouxe o homestaging para Portugal e que trouxe que é inovador, quando eu já cá estou há 10 anos e já damos formação na Remax há mais de 7, nem sequer vou comentar. Ainda para mais falar do que lá está, não vou comentar, ok? Vou passar à frente, não comentários, no comments, ok? Então, vamos trazer aqui mais alguns exemplos para vocês poderem encaixar de uma forma diferente, ok? Porquê? Porque olhando agora para todas estas regras, vocês vão começar a olhar para as coisas de uma forma diferente, ok? Exemplo, ok? Se vocês olharem para aqui, vocês conseguem perceber que, ok, se eu tivesse este imóvel, ok? Eu iria estar a mostrar uma coisa que eu não sei se é um hall, se é uma sala, como é que eu tiro uma fotografia, como é que eu preparo. Agora, com o homestaging é diferente, porque eu consigo mostrar aquilo que eu quero mostrar do imóvel. Eu consigo fazer com que as pessoas vão ao imóvel. Eu consigo fazer com que as pessoas consigam olhar e entender que aquilo que lá está é algo diferente.
Eu tenho vontade de perceber, eu tenho vontade de olhar, eu tenho vontade de me sentar no sofá. E é isso que o home staging faz, é vontade de ir ver, vontade de conhecer, ok? Outro exemplo exatamente da mesma sala, mas na perspectiva contrária, ok? Aquilo que eu tenho é a profundidade, é o comprimento, é aquilo que eu sei que eu tenho um espaço de refeição à minha espera. Se eu quiser utilizar, eu posso utilizar de uma forma diferente, ok? Outro exemplo completamente diferente, ok? Nós mostramos aqui vários exemplos diferentes para vocês poderem perceber como staging faz em tudo. Isto é mostrar um espaço que está, que tinha sido remodelado, um T1 que tinha sido remodelado, e isto é mostrar com o home staging. Está preparado para um pequeno almoço, está preparado para ser usado. E é simples, o home staging não é nada difícil. Se vocês olharem aqui para isto, se calhar a maior parte de vocês diria: eu vou retirar o sofá, e retiro as poltronas, e retiro isto, e retiro aquilo, ok? Nós vamos vos mostrar o que é que fizemos. Não retirámos rigorosamente nada sem ser os candeeiros. Mantivemos tudo. Porquê? Mais uma vez, vocês têm que entender que o home staging que se vai fazer numa casa vazia é uma coisa, numa casa ocupada, onde as pessoas ainda habitam no espaço, é outra. Neste caso era exatamente isso. Havia um casal de idoso, no qual os 4 netos iam para lá passar o resto dos dias a partir das 4 da tarde, depois das aulas, e o que acabava era, quando nós pedimos para tirar as poltronas, eles disseram não, que é o único sítio onde eu e a minha mulher nos podemos sentar, portanto não podemos tirar, porque os miúdos andam aos saltos em cima do outro sofá. E eu disse, tudo bem, então ajustamos, acabamos por ajudar, ok? Podem voltar à vossa Andrea, sim. Como vocês conseguem ver, o sofá está lá, as poltronas estão lá, a mesa está lá, o tapete está lá. Mas de repente parece outra coisa. E é isto que vocês criam quando vocês ajudam os vossos clientes. É a sensação de que vocês vão ensinar. Se vocês não quiserem utilizar a palavra home staging, porque é uma palavra em inglês e porque às vezes pode haver pessoas que não sabem o que é, quer que seja, chamem-lhe encenação. Eu vou ensinar o seu imóvel. Eu vou ensinar o seu imóvel para as fotografias e sempre que eu vier cá com um cliente, ia dizer propriedade, o imóvel tem que estar preparado para a pessoa poder ver exatamente aquilo que viu na fotografia. O que é que nós vos aconselhamos? Tirarem as fotografias depois de prepararem o home staging, deixar em papel ao proprietário e dizer assim, quando eu cá vier, é assim que a sala tem que estar, é assim que o quarto tem que estar, é assim que a cozinha tem que estar, é assim que a casa de banho tem que estar. Porque ele, se tiver a métrica, se ele tiver a funcionalidade, se ele tiver a forma, ele só tem que voltar a fazer. Não é difícil. E aqui é perceber que esta ferramenta que é o home staging, que é uma ferramenta para vocês trabalharem os vossos imóveis, traz-vos dois benefícios importantes para vocês, para além de todos os outros, mas 2 que são importantes. Um é o benefício para o exclusivo, ou seja, vocês aqui ganham o cliente e vocês estão a dar uma ferramenta ao cliente para vocês ganharem o exclusivo. E por outro lado, estão a trazer o cliente para a vossa equipa. Vocês estão a trazer o cliente a trabalhar com vocês, porque é importante e é vital que o cliente também queira vender o seu imóvel, porque ele às vezes pode dar-vos a chave e dizer assim, epá, pronto, veja lá se me vende, e ele desliga-se quase da situação. Aqui vocês estão a trazê-lo para a equipa, apesar de não lhe estarem a incluir no stress da venda, claro, porque aí o trabalho é vosso, mas vocês estão a trazê-lo para a equipa e dizer assim, olha, eu vou trazer aqui pessoas para visitar o imóvel, eu vou trazer aqui pessoas para ver o imóvel, portanto, tenho que manter isto da forma como está, porque assim é que ele é vendido. Isto é quase como vocês estarem a vender um carro usado e andarem a conduzir o carro usado e a mostrar o carro usado. Se o carro está usado, tem que estar sempre impecável se querem andar a mostrar-lhe e a conduzi-lo. Claro. E a mesma coisa com um imóvel ocupado. É claro que com um imóvel vazio não tem que ter esse problema porque está pronto, não é? Vou-vos trazer aqui ainda outro exemplo, ok? De home staging. Quando vocês olham para este espaço numa fotografia, obviamente algumas coisas vão saltar. Vai saltar os cestos da roupa, os peluches no chão, a cama, o espaço, não ter espaço de circulação. Agora, com o home staging é diferente. Porquê? Porque vocês veem que há espaço, veem que há circulação, veem que há coisas que podem ser utilizadas de uma forma diferente. Obviamente, quando nós utilizamos as coisas de uma forma diferente, nós conseguimos fazer as coisas de uma forma diferente. Porque eu olho e digo assim, ok, como é que eu posso tornar isto um espaço agradável? Como é que eu posso tornar isto um espaço que tem circulação? E é isto que o cliente quer de vocês. Porque aquilo que o cliente vai ter é isto. Mas aquilo que vocês têm que mostrar no mercado é isto. Porque é isto que vai vender. É isto que vai defender o valor do imóvel. Eu só de entrar aqui, desculpem, eu só de entrar aqui, ao contrário. Eu só de entrar aqui e dizer assim, ok, eu não consigo circular.
Ok, isto tem cestos da roupa suja, portanto deve cheirar mal. Ok? A cama é demasiado larga, eu não consigo andar aqui. Só nisto eu vou baixar pelo menos 5 a 10 mil euros, assim a brincar. E porquê que nós demos 5 a 10 mil euros? Porque ninguém baixa 500 euros quando se está a negociar um imóvel. Nem ninguém baixa 1000. As pessoas baixam aos slots de 5. Ou 5 ou 10. E vocês sabem disso. Nós estamos a trabalhar Isso é muito dinheiro. Estamos a trabalhar aqui em blocos mentais monetários. Vamos imaginar. Nós, quando estamos a trabalhar até aos 10 euros, nós fazemos aquela conta dos 6 ou 7, 5 ou 6. Quando estamos a trabalhar nas centenas dos euros, entre os 100, 200, 150, 200 euros, as nossas contas de cabeça são assim. Quando vamos trabalhar para os milhares, são 3 ou 4 mil euros, 5 ou 6 mil euros, é assim que nós fazemos as contas. Quando estamos a trabalhar nas dezenas, 15 ou 20, 20 ou 25 mil euros, nós fazemos estas contas quando estamos a falar, não é? Normalmente. E quando vamos para as centenas de milhares de euros, é 200 ou 300 mil euros, é 200 ou 250 mil euros. É assim que nós falamos, não é? E as pessoas vão fazer essas contas quando estão a retirar dinheiro num imóvel. Porque se um imóvel custa 300 mil, eles vão dizer assim, eu para estas obras tenho que tirar aqui 10 ou 15, no mínimo, ok? Ou eu tenho que fazer aqui um investimento, tenho que fazer aqui 15 ou 20, ok? E essas são as contas que vão fazer. E o que é que vai acontecer ao vosso bolso? Esse dinheiro vai desaparecer, a percentagem desse dinheiro vai desaparecer. Vai desaparecer. Respondendo apenas à Rita, quando as casas têm muita coisa e vocês têm que retirar e não têm sítio onde ter, não têm uma arrecadação ou uma garagem ou a casa da avó, a casa do pai, quem quer que seja, existe uma coisa que nós vamos falar na próxima sessão que se chamam unidades de armazenamento. Okay? O que é uma unidade de armazenamento? Normalmente as empresas de mudança têm, que são aquelas pequenas boxes em que vocês alugam por metro cúbico, não metro quadrado, mas metro cúbico, onde vocês podem colocar essas coisas. Vocês, ou neste caso, os vossos clientes. E que normalmente alugam durante um curto espaço de tempo, durante um mês, 2 meses, enquanto o imóvel é vendido ou não é vendido. E aquilo tem um custo muito baixo. Qualquer empresa de mudanças hoje em dia tem isso. A Cubo, por exemplo, ou a Urbanos, a City Mover, enfim, vocês têm várias que têm isto. E acaba por ser uma coisa que é vossa, vocês têm acesso, vocês ou do vosso cliente, como vocês depois negociarem com ele, têm acesso à chave ou à impressão digital ou ao cartão, conforme for o caso, e vocês vão lá, colocam as coisas e fica lá enquanto a casa está a ser mostrada, ok? Utilizando aqui apenas, a Vera estava aqui a perguntar, vamos ter direito aos slides? Direito, gosto da palavra. Direito não, ok? O que é importante vocês perceberem? Esta formação, e como vocês já disse isto várias vezes durante esta formação, eu já dei esta formação há vários anos, inclusive na Remax. Infelizmente, nos primeiros anos, eu disponibilizava os slides. E depois dei conta que estavam a dar a formação nas agências. Okay? E é por isso que, infelizmente, eu não partilho slides. Por isso é que eu vos disse logo no início da formação, tomem nota. Caneta, papel, tomem nota. Até porque as fotografias que estão aqui, eu não as posso partilhar porque são de clientes nossos, portanto, eu apenas pedi autorização para poder tirar fotografias para mostrar a informação, e então não as posso nunca partilhar. Mas sim, Vera, sem problema, eu entendo, ok? Mas entendam que é só por esta questão, não é mesmo por mais nada, ok? Agora, se vocês olharem, por exemplo, para esta imagem, que vocês veem chão, paredes e um pouco de um candeeiro, é diferente de olhar para esta. Porquê? Porque eu aqui vejo chão, paredes e uma janela, e eu aqui vejo um quarto. E é isto que vende. É quando eu passo a olhar para isto de uma forma diferente. É quando eu olho e digo assim, ok, eu consigo vender as coisas através da emoção, através da funcionalidade. O homestaging tem vários princípios, quem está a fazer a formação connosco, por exemplo, do homestaging, entende que estes princípios têm que ser todos utilizados para poder trabalhar da forma diferente, e posso-vos dizer que é um negócio muito interessante. Tenho alguns consultores imobiliários que chamam isto de uma brincadeira interessante. Porquê? Porque vocês, com aquilo que nós vos estamos a dar, vocês nunca podem cobrar um serviço de homestaging a um cliente vosso. Mas se vocês forem homestages profissionais, vocês ainda podem cobrar esse serviço. E é uma brincadeira, como eu costumo dizer, interessante. Não quer dizer que seja um serviço muito caro. Porque, por exemplo, se vocês olharem aqui para esta imagem, deixem-nos dizer o que é que vocês realmente estão a ver. Vocês estão a ver um colchão de ar com umas paletes de madeira por baixo e que supostamente é uma cama. Vocês estão a ver não 2 mesas de cabeceira, mas 2 cestos virados ao contrário. Estão a ver os candeeiros. Ou seja, isto são custos baixos. Isto tudo não chega a 100 euros.
Isto tudo que está aqui não custa. Olhando aqui, o Bruno estava aqui para onde é que foram buscar a câmara e os quadros? Ok, a câmara estamos a falar de um colchão de ar que na Decathlon custa 39,99, ok? Que vocês podem reutilizar. As paletes, se vocês forem ao Continente, Pingo Doce, ao Leroy Merlin e pedirem com jeitinho, e eu digo com jeitinho porque não é pode-me dar, é explicar que vocês precisavam para fazer uma coisa, eles normalmente dão-vos aquelas que já não precisam. Os cestos é uma coisa que custou 7 euros cada um, uma coisa sensivelmente. Portanto, é uma coisa muito simples. Os quadros também conseguimos ir buscá-los numa promoção, estão ali, sei lá, 25 euros é muito. E o resto vocês estão a ver não são lençóis, é um lençol dobrado a fazer a parte de parte de trás e a parte que dobra para cima. Portanto, é uma coisa simples, é uma coisa que, em termos de custos, são baixos, mas o que interessa é o impacto que tem. Porque é o impacto que vocês querem criar. A partir do momento que vocês entendem que isto não tem que ser caro, que qualquer pessoa consegue fazer, por tudo e meia, como eu costumo dizer, mas que tem uma valorização gigantesca nos vossos imóveis. E é isto que os vossos clientes vão ter. A Isabel, já tenho os paletes no segundo andar, pronto, já tem meio caminho andado, estou a fazer aqui um quarto. Casal. É isto que eu quero que vocês entendam. Não é difícil, é fácil. Basta que vocês saibam fazer homestaging. E acreditem, quando vocês sabem fazer homestaging, tudo é reutilizável, como diz a Cristina, é isso mesmo. Eu olhar e dizer assim, ok, eu uso aqui neste imóvel, depois vou usar no outro. Nós temos aqui fotografias, não. Estava a ver se tínhamos aqui fotografias aqui dos imóveis de cartão. Isso nós vamos dar depois, na próxima sessão, de uma forma diferente. Nós normalmente, por exemplo, vocês de certeza que vão ter a pergunta, e para a semana também falamos mais um bocadinho sobre isto, mas de certeza que vocês vão ter a pergunta, e então, o que é que acontece quando os imóveis estão vazios, por exemplo? No caso, este aqui fomos contratados para colocar lá. Muitas das vezes também existem uns móveis de cartão que nós utilizamos, de uma empresa que é dos Box, que é uma empresa espanhola que também tem cá a representação, e utilizamos os móveis de cartão. Os móveis de cartão servem para quê? Para fazer a encenação, para fazer o homestaging, e depois no final dobram-se outra vez, arrumam-se e está pronto para a próxima. Nós vamos falar sobre isso na próxima sessão, vamos-vos mostrar alguns exemplos, vamos-vos falar também e mostrar de algumas coisas que são importantes para vocês poderem saber. Neste caso falámos aqui das regras, mas nós também falamos aqui de outras coisas. Porquê? Porque vocês têm que saber o que é que podem utilizar, como é que podem utilizar, quais são, no fundo, os mecanismos, enfim. Vamos falar de algumas dicas, vamos falar de algumas coisas na próxima sessão que vão complementar aquilo que nós estivemos aqui a falar hoje, de uma forma que vocês possam utilizar verdadeiramente as mais-valias de qualquer tipo de imóvel. Aqui uma pergunta da Patrícia: quando a casa está em construção em ruínas? Sim, ruínas, nós já fizemos o homestaging em ruínas. Fizemos o homestaging em ruínas e ficaram fotografias muito giras, em que aquilo que as pessoas entenderam era o potencial que estava lá. E ruínas, verdadeiramente ruínas, ou seja, só tinha paredes, nem teto tinha. Okay? Para vocês verem aqui a capacidade que, quando vocês sabem utilizar o homestaging, acabam por ter. Porquê? Porque vocês mostram ao vosso cliente uma coisa diferente, vocês trabalham de uma forma diferente e vocês veem as coisas de uma forma diferente. E mais importante, os vossos clientes, os particulares, aqueles que são do dia a dia, vão trabalhar com uma forma diferente, mas vocês vão trazer também para vocês aqueles promotores imobiliários que vocês querem. Porque se os vossos imóveis espelharem uma determinada imagem, se os vossos imóveis mostrarem alguma coisa diferente, os promotores imobiliários começam a olhar para vocês de uma forma diferente. E é isso que vocês também querem captar no mercado. É perceber como é que isto pode ser trabalhado de uma maneira completamente diferente. Okay? Aqui estão a fazer várias perguntas acerca das casas que estão ocupadas, imobiladas e tudo isso, com as pessoas lá a viver. É natural que aqui é preciso apresentar sempre os benefícios. Vocês, quando vão apresentar este tipo de serviço e quando vão apresentar este trabalho, é apresentar pelos benefícios. É a mesma coisa vocês estarem a apresentar-se como a ganhar aquela angariação para um exclusivo, vocês também têm que mostrar quais são os benefícios do exclusivo. Sim. E a mesma coisa estão a fazê-lo para o homestaging. Quais é que são os benefícios de ter o homestaging na casa e quais é que são os benefícios de ter aquilo pronto para a visita? Porque a pessoa pode dizer, mas eu vivo aqui e os meus filhos e não sei o quê. Ok, mas neste momento nós não estamos num processo de negócio, não estamos a vender um imóvel, estamos, então se calhar temos que ter aqui alguma forma de agir neste entremeio.
enquanto estamos a vender o imóvel. E se você tiver a casa preparada para isso, é mais rápido que nós ter. Claro. Aqui, utilizando aqui o Ricardo Couto, está aqui a dizer, os proprietários não querem trocar as coisas enquanto estão lá a morar. Então vamos só fazer aqui uma coisa, Ricardo, vamos sair deste pensamento, ok? Porque a partir do momento em que eu digo que os proprietários não querem, eu já me estou a bloquear de conseguir falar com o proprietário. É importante perceber que eu entendo este medo, porque isto é um medo de sair da zona de conforto, que é normal que os consultores imobiliários têm, porque ainda não lidaram com isto. Em vez de pensar, os proprietários não querem trocar, é apenas como o Nuno estava a dizer, os proprietários ainda não perceberam porque é que têm que trocar. E não estamos a falar de trocar as coisas que lá estão. Estamos a falar, se lá estão, então é reutilizar o que lá está da forma certa, ao máximo que se consegue. Um dos princípios que nós utilizamos é a reutilização. Portanto, se lá está, não é preciso trocar, é preciso organizar, preparar de uma forma diferente. E basta aqui mudar aqui a nossa zona de conforto para começar a olhar aqui de uma forma diferente. E é importante aquilo que a Rita está a dizer, a mudança do mindset é nossa, não é do cliente. Exatamente, okay? a mudança do mindset é sempre nossa. Se nós queremos uma coisa mudada, somos nós que temos que mudar, não é o outro, ok? Ok. A Ana, por exemplo, está aqui a dizer, deparei-me com alguns clientes que ficam ofendidos quando eu sugiro. Ok, isto depende da forma como vocês sugerem, ok? Na próxima semana, nós vamos-vos dar alguns exemplos e vamos-vos dar também a forma de falar com os clientes. Porque para vocês poderem alterar as coisas da forma certa, vocês têm que saber a forma. Ora, se eu vou sugerir ao cliente para trocar e sem saber como é que eu explico, obviamente que o cliente pode ficar ofendido, da mesma forma que se vocês disserem ao cliente que precisa de limpar a casa, o cliente é capaz de ficar ofendido convosco. Ele diz logo, mas a minha casa está suja. Então é preciso perceber que há aqui um trabalho que tem que ser feito em vocês primeiro, para vocês poderem trabalhar as coisas de uma forma diferente, ok? Ok. Aqui a dizer, deixar os nossos contatos. Sim. Eu escrevo já aqui no e-mail. Não sei agora, Bruno, se querem abrir aqui algumas perguntas, algumas coisas que queiram utilizar, estejam à vontade, ok? É assim, Rita e Nuno, antes de mais, muito obrigado, foi mesmo muito esclarecedor, porque homestaging não é decoração de interiores, já é uma regra que fica aqui feito. Eu acho que o mais fácil, se calhar, é quem quiser fazer perguntas aqui no bate-papo, que as faça, e depois nós abrimos o microfone e dizer assim, eu quero dizer qualquer coisa, eu quero falar, e a gente depois ativa o microfone, porque ainda estão cá 308 pessoas, já tiveram um bocadinho mais, e depois eles que escolham, e quem é que tiver perguntas, aproveita agora. Esteja à vontade. Ok. Bruno, consegue só ver aí quem são as pessoas que têm a mão levantada, porque nós aqui... Sim, senhores. Eles só têm a que o fazer. Bora lá, pessoal. Levantar, não é? Nós, entretanto, vamos ir aqui no bate-papo. Já temos aqui uma... Vamos lá, força, vamos lá. Já temos aqui, vamos chamar aqui a Cristina Costa. Força, Cristina. Ops, estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Olá, Rita e Nuno, como estão? Muito obrigada pela vossa formação, gostei imenso. Eu sou uma fã de decoração de interiores e gosto imenso de tudo, mas isto é uma mais-valia. E a minha pergunta exatamente era essa que há pouco eu coloquei no bate-papo. Se eventualmente eu estiver interessada em fazer a vossa formação, como é que eu poderia fazer? Ok, a formação de homestaging ou a formação de homestagers, que são duas formações diferentes. Ai, agora é que me apanhou, pois. Ok, a formação de homestaging é aquela que é feita diretamente para consultores imobiliários, apenas. Sim, okay? Sim. Como disse que eu gosto de decoração e eu quero saber utilizar, é como homestager, ou seja, é como profissional. Porquê? Porque um consultor imobiliário que faz connosco uma formação mais cheia, não é? De um dia, uma coisa mais completa, sabe as regras para utilizar na sua profissão de consultor imobiliário. Ok. O homestager não. O homestager já sabe utilizar para qualquer tipo de clientes. Porque os clientes do homestaging não são apenas os consultores imobiliários. Exatamente. São vários. Portanto, acabam por conseguir fazer as coisas de uma forma diferente. Ou então, Rita, se quiser, eu posso enviar-lhe o e-mail, eu já tirei aqui os vossos contactos e entre em contato, para não estarmos aqui também a perder algum tempo, porque as pessoas podem não... E eu entro em contato com vocês e dão-me os preços de cada um, como é que funciona, pode ser assim? Claro, só para lhe dizer que são 3 meses de formação, ok? E presencial neste momento ou online? É no Zoom? Tudo bem, desde que seja. Está bem, eu entro em contato com vocês ou até telefone. Posso telefonar? Também não há problema? Ok. O número de telefone é esse que estava aqui no rodapé, penso eu. É isso mesmo. Não é? O 96, qualquer coisa, não é? É isso mesmo. Pronto, ok. Rita, muito obrigada e Nuno. Gostei imenso. Obrigada, até breve. Obrigada.
Ok, temos aqui mais um cliente, Maria José Costa. Força aí, Maria José. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rita. Bom dia. Obrigada. A formação é excelente, é uma coisa que me apaixona muito, são interiores. E a minha pergunta é idêntica à da colega que acabou de falar, é qual é mais ou menos o custo e quanto tempo ok, é uma pergunta, o vosso contacto é aquele que está no rodapé de prateado, @prateado. É isso mesmo. É isso mesmo. Depois entra em contacto, ok? Obrigada. É muito boa a formação. Obrigada. Ok, agora vamos a norte, Ana Rio. Olá, força. Olá, bom dia. Muito obrigada Bom dia. pela formação. Pronto, eu aqui ao contrário das colegas não tenho assim grande interesse por decoração de interior, nem é nada a minha paixão. E por isso eu gostava de saber, se quisesse pedir ajuda a profissionais, ou seja, tendo uma casa vazia, uma casa que precisa de ajuda, se podia contratar, quais são os custos aqui no Norte, se me podiam aconselhar alguma empresa. Claro que sim. É assim, nós fazemos trabalho de norte a sul do país. O que nós podemos fazer com aquilo que vocês precisarem é enviem-nos um e-mail, nós vemos a questão do imóvel e a partir daí nós falamos depois, que é mais fácil. Porquê? Porque não há um custo tabulado, depende do imóvel, há coisas que são muito simples, há coisas que vão ser mais complicadas, portanto, para não estar aqui a perder este tempo convosco, para vocês poderem fazer outro tipo de questões que queiram, enviem-nos um e-mail, enviem-nos o link do imóvel e nós a partir daí falamos de outra forma. É mais simples. É mais simples. Obrigado. Ok, mais. Temos aqui uma pergunta. Não, há aqui mais uma questão. Pronto, alguém, Ana, qualquer coisa. Frutuoso, também falava desta questão dos preços, que já foi também aqui explicado. Se alguém tiver interesse, pode-nos mandar um e-mail que nós respondemos. É melhor, é mais fácil. É mais simples. Até porque não existe uma tabela de serviços, ok? Não é um T2 é X ou é um T4 é Y. Não existe. Porque pode não haver quase trabalho nenhum ou pode ser um trabalho que demore 2 a 3 dias. Portanto, depende muito daquilo que for realmente o imóvel. O que é importante é que vocês comecem a entender aqui a importância do homestaging e a importância de vocês também dominarem o assunto, ok? Porque é que nós queremos falar sobre isto? Porque esta formação, quando nós acabámos por fazer a formação, foi no sentido de começar a mudar o mercado imobiliário, ok? Porque nós percebemos que os consultores imobiliários não sabiam o que era o homestaging, não sabiam utilizar o homestaging, então obviamente que havia aqui um trabalho que tinha que ser feito de uma forma diferente. Então quase como o sentimento foi de ajudar o mercado imobiliário a descobrir o homestaging. E é por isso que existem regras, existem dicas, existem segredos, existem coisas que foram mais simples, digamos assim, para que vocês pudessem utilizar no vosso dia-a-dia. E a verdade é que já são vários os consultores imobiliários que já utilizam o homestaging há vários anos. Portanto, é uma questão de vocês apanharem o comboio, sobretudo numa fase em que a imagem é tudo e sobretudo numa fase em que as pessoas vão, como o Nuno estava a dizer há pouco, ao telemóvel ver as fotografias, ou as fotografias são apelativas e eu tenho vontade, ou eu passo ao próximo imóvel. Posso ter a sorte de ser um imóvel meu ou não. E pensei numa coisa que é importantíssima. Se vocês olharem para o próprio esquema das redes sociais, cada vez mais a imagem é o que aparece. O Instagram está a crescer em relação ao Facebook, porque a imagem. Nós estamos cada vez mais a tornar-nos visuais e rápidos. As pessoas já não têm paciência para ler textos porque é cansativo e não sei o quê, há uma série de distrações e blá blá blá. Vêm imagens. Se vocês apresentam uma imagem apelativa a um cliente, quer seja a vossa, quer seja a do vosso produto, tudo isso é a forma como vocês têm de captar a atenção do cliente naquele microsegundo. Não é mais nada. E vocês veem isso pelos vossos miúdos. Quem tem filhos numa idade já com os 10, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 15, os telefones são a vida deles. As coisas são por segundos. Eles olham para uma cena, 2 segundos e já está. E está feito. A velocidade de raciocínio deles é completamente diferente. Isto é o futuro. E nós não podemos estar agarrados a texto e a dizer T3 com excelente localização, próximo de escolas, blá, blá, blá. É a imagem. Primeiro vai à imagem. Por isso é que se diz que uma imagem vale mais 1000 palavras.
Se vocês pensarem em termos do nosso cérebro, fazendo aqui um parênteses, não é o conteúdo desta formação, mas apenas fazendo aqui um parênteses. Se vocês pensarem no funcionamento do nosso cérebro, o nosso cérebro funciona por imagens. Capta imagem. E depois da imagem ser apelativa ou não, aí sim trabalha-se o resto. Não quer dizer que vocês não coloquem texto, não quer dizer que vocês não coloquem informação, claro que sim. Mas é essencial que vocês olhem e digam assim, ok, eu tenho que mostrar uma boa imagem dos meus imóveis, porque é isso que vai valer a pena, é isso que vai funcionar de uma forma completamente diferente, ok? Agora, havia aqui há pouco uma questão que eu queria só poder ajudar, deixem só, ok, a questão de pagar 2 imóveis pode ser muito dispendioso, o que é que era isto? Isto tem a ver com o facto de quando nós temos um imóvel vazio, significa que não estamos a morar lá, significa que nós estamos a morar noutro sítio, nós, imaginem, clientes. Okay? Se eu tenho um imóvel vazio, eu não estou a morar lá. Logo, eu estou a pagar aquele imóvel e ainda estou a pagar o outro. O atual. O atual. Por isso é que normalmente é dispendioso. Até porque não é só a questão de ser dispendioso, é a questão de, vamos imaginar que não há nenhum empréstimo ao banco, mas têm que pagar o condomínio, têm que pagar a água, têm que pagar o seguro, funcionam. Portanto, é importante olhar e dizer assim, ok, pode ser dispendioso quando eu tenho 2 imóveis, no fundo, na minha responsabilidade. Se vocês pensarem, mesmo no início dos anos 2000, havia muitos empréstimos bancários que até suportavam e ajudavam a questão do mercado imobiliário, que diziam, ok, compra a casa nova e não paga os juros da casa nova até conseguir pagar a casa velha, ok? Mas isso era um engano que se fazia, porque pagavam na mesma, o custo mensal era na mesma. Então é preciso olhar e dizer assim, ok, o que é que eu tenho aqui que eu vou utilizar como uma despesa? Porque as pessoas normalmente olham para o homestaging, os clientes. Se vocês, como consultores imobiliários, não souberem explicar as coisas da forma certa, como uma despesa, e não olham como uma mais-valia para ganhar mais dinheiro. A partir do momento em que eu sei que eu ganho mais dinheiro, que eu faturo mais depressa, que eu vendo melhor, que eu ajudo os meus imóveis a serem vendidos melhor, porque fiz um homestaging, eu vejo as coisas de uma forma diferente. Para vocês terem noção, quando nós damos a formação do homestaging, muitas vezes a brincadeira que nós fazemos é, ok, TPC, aplicar tudo aquilo que vocês aprenderam num imóvel, apenas num. Porque acreditem, a partir do momento que vocês aplicam num, vocês não precisam de aplicar em mais nenhum, porque vocês entendem a mais-valia. Vocês vendem os vossos imóveis a ser vendidos mais depressa, por um valor melhor, os vossos clientes mais satisfeitos, vocês a receberem mais recomendações e a partir daí nunca mais voltam atrás. É quase como se fosse um botão de uma rosa. Um botão de uma rosa, quando abre, nunca mais volta a ser botão, passa a ser rosa. E aqui é a mesma coisa. Quando nós entendemos e passamos pela experiência de valorizar um imóvel, vender um imóvel mais rápido, nós não voltamos atrás. Okay? Temos aqui mais uma pergunta. Maria diz, se faz favor, o que queres? Gosta? Maria, tens que ligar o teu microfone. Maria? Bem, enquanto estamos aqui à espera da Maria diz ligar o microfone, aqui o Ricardo Couto também faz aqui uma pergunta. Já está. Ok, boa. Ok. Obrigada, antes de mais, por os vossos ensinamentos e a passagem de conhecimento, que é sempre útil. E eu gostaria de saber se há algum inconveniente em nós podermos fazer alguns tipos de acordos com empresas de mobiliário, tipo IKEAs e essas coisas. Okay. Há algum inconveniente? Há por uma questão, ok? Empresas de mobiliário vão querer vender móveis. Okay? Vocês não vão ter a grande mais-valia do homestaging se for baseado neles. Porquê? Porque eles vão vender decoração de interiores, ok? Só para vocês perceberem aqui uma questão que era importante. Nos anos 90, no mercado nacional, nos anos 90 e no início dos anos 2000, nos primeiros 10 anos, havia muita a questão da idade do andar modelo. Então o que é que se fazia? Fazia-se acordos com empresas de decoração, faziam a decoração do andar modelo e que acabavam por preencher o espaço daquela forma. Okay? Muitas vezes com móveis à consignação ou com valores com outros valores. Pronto. Qual é que é o problema disso? Isso não é o homestaging. Isso é decoração de interiores. Então, imaginem, vocês têm um espaço que ele é decorado à imagem de um decorador de interiores, e aqui, utilizando apenas novamente aqui a diferença. Um decorador de interiores tem em conta o gosto do cliente e o seu próprio gosto. Okay? Isto como decoradora de interiores, eu estou aqui a falar sobre isto. Okay? É o seu gosto e, obviamente, o do cliente. Então, eu vou fazer as coisas que eu acho bonito, salvo seja, que eu gosto, que eu acho que fica bem. No homestaging, não.
No home staging eu vou fazer o mais em conta possível, de forma a que o cliente não tenha que gastar dinheiro. Então aqui o pensamento é quase o contrário. O que é que muitas vezes acontece? Quando vocês entram em contacto com empresas de decoração, eles até lá podem colocar os móveis, mas são móveis, e home staging não são móveis. Home staging é muito mais do que isso. O home staging é um marketing que está por trás disso. Eu posso ter lá um sofá e eu não passo a ideia de uma casa. Eu posso ter uma mesa e eu não passo a ideia de uma sala de jantar. Eu posso ter uma cama e eu não passo a ideia de um quarto. O home staging é muito mais profundo, ok? Portanto, não é que vocês não o possam fazer, é apenas explicar que não estão a fazer home staging. Porque a premissa vai ser a venda do móvel. A premissa vai ser sempre aquele móvel, aquela questão. E hoje em dia vocês não têm necessidade disso, até porque existem muitos recursos, existem muitas formas de o fazer de uma forma bem conta, existe muita parte prática que vocês podem ir buscar e que vocês não necessitam disso, ok? Era só para poder ajudar aqui neste conceito. Eu não sei se ajudou, Maria. Agora temos aqui connosco Irina. Força, Irina. Força. Olá. Faz sentido, por exemplo, tem um kit, nem que seja muito baratinho, comprado na IKEA, que quando nós podemos deslocar-se nas casas que nós não sabemos como são, não é? Mas podemos fazer aquela cara limpa, pôr alguns lençóis, almofadinhas e umas peças de decoração e até guardar depois naquela casa que nós vamos vender. Sou rookie ainda e posso disponibilizar até para proprietários este kit, enquanto a casa não vai ficar vendida. Sim. E vai ficar lá guardado, e quando vem uma visita, eu ligo ao proprietário e digo, ponha por favor, conforme estava na fotografia, e aquele kit de beleza, vamos dizer assim, entre aspas, né? E acho que faz sentido porque há umas promoções na IKEA, nas outras lojas, que aquilo, um lençol branco, até todos os proprietários têm. E podemos pôr na imóveis, na mobílias velhas ou nas coisas. A única questão, Irina, que vocês têm que ter aqui em consideração é, quando é alguma coisa, um material vosso, se vocês vão emprestar ao proprietário que ainda habita no espaço, vocês vão ter um problema, ok? Porque ele vai passar a usar, porque ele vai sujar, porque ele vai estragar, ok? Aqui vai ser um problema. É essa questão dos kits e essa questão de vocês poderem olhar para as coisas de uma forma diferente, é possível ser feita sempre num imóvel que esteja vazio. Ou seja, num imóvel que vocês sabem que as únicas pessoas que lá vão são vocês que dominam o espaço, por isso vocês emprestam essas coisas, ok? Contudo, quando vocês fazem um trabalho mais profundo de home staging, vocês conseguem fazê-lo de uma forma certa. Agora, utilizar os vossos kits, almofadas, plantas, flores, enfim, outras coisas que vocês depois utilizam e podem utilizar no home staging, têm sempre que perceber que tipo de imóvel é aquele que vocês vão estar a utilizar para ter a certeza que vocês não vão sair prejudicados. Porque se vocês dizem, eu empresto, ok, e o cliente ainda habita no espaço, é meio caminho andado para vocês deixarem de ter o vosso investimento, as vossas almofadas, lençóis, toalhas, flores, o que quer que seja, porque entretanto aquilo, eu não sei onde é que está, os miúdos partiram, estragou-se, sujou-se, e então aquilo que vocês fizeram com uma boa intenção pode reverter contra vocês, ok? Mas eu estou a falar numas coisas até não é um preço acessível. Umas coisas, pronto, estragaram-se, ficam como uma oferta para aquele proprietário, pronto. Claro, mas aí sempre tem aquela possibilidade de embelezar uma casa que não tem vida, por exemplo, ou está muito... Não tenho hipótese, por exemplo, pintar logo, fazer obras naquela casa para ter melhor aparência. Então este kit, e que seja quando aproveitamos promoções, não é? E às vezes estamos a ver uma peça que dá destaque a uma casa triste, sempre podemos ter e comprar. Olha, se nós perdemos pelo caminho, que devolvemos depois com o preço que vamos vender aquela casa num bom preço e vamos ganhar e se calhar vamos investir mais num kit, não é? É uma hipótese. Vocês investirem 5 euros no lençol e forem buscar mais 3 fazer imaginação. no lençol.
E depois em casa, cada uma pessoa tem tanta tralha, às vezes nem usamos, os lençóis brancos têm imensas, não é? E a gente eu estava a dar aos meus amigos aqueles lençóis que minha sogra dava e eu não queria, e eu estava a dar. E agora estou a pensar, fui burra, não é? Podia guardar para os meus kits de embelezar as outras casas. Já fica a saber. Já fica a saber. Já tem uma tática. Já tem uma tática. É isso Olha, mesmo. é muito interessante, é muito Obrigada, Irina. participante. Olha, gostava também de aprender mais, se calhar. Muito obrigado, Irina. Sempre mais obrigada. Muito obrigado. Não sei se neste momento há mais aqui alguma questão que alguém queira fazer. Ok, vamos ver se há aqui alguma pergunta aqui no bate-papo. Ok, Acho que não. acho que não. Bem, então dizer-vos algumas coisinhas muito rápidas. Aproveitar que estão aqui. Amanhã vamos ter as nossas reuniões mensais de reconhecimento. Acho que não podem falhar para ver-vos vocês e para também ver todas as novidades que nós temos para vos apresentar, e temos algumas. Vamos ter na segunda-feira o último módulo de marketing digital. Vai ser imperdível, vai ser completamente focado em anúncios e como fazer os anúncios mais eficazes no Facebook. E na próxima quinta-feira, às 10, já sabem, vamos ter aqui a segunda parte com a Rita e com o Nuno. Eu vou já entalá-los, porque há aqui muita gente a pedir, que é, vamos querer mesmo ver uma fotografia de uma ruína com homestaging. Ok? Eu acho que é mesmo... Eu próprio tenho aqui alguma curiosidade, está bem? Portanto, Rita, está combinado, não é que nem há volta a dar. Está combinado. Vou tirar a procura nos arquivos, mas sim, vou à procura, prometo, vou à procura. Combinado. Então, mais uma vez, agradecer-vos a todos e tenham cuidado com vocês, protejam-se, continuem a fazer negócios e até breve. Até já. Obrigado. Ana, obrigada. Beijinhos a todos. Obrigada. A dúvida já sabe. Tem o nosso e-mail. Obrigado. Beijinhos. Obrigado.